Viajando para o exterior aos 18 anos, o avião caiu. Eu sobrevivi, sou sortudo. Fui adotado por um casal no exterior. E ainda fui preparado para ser o herdeiro deles. Mas aquele acidente me fez perder 10 anos de memória. 3 dias atrás, eu recuperei a memória. Descobri minha verdadeira identidade. Eu sou, na verdade, o grande jovem da família Ye de Pequim. Minha família está viva. Eu preciso voltar para casa. Foram exatamente 10 anos. Tudo mudou. Irmã, como vocês estão? Cheguei ao lugar. Olhando para o clube que abriu na calçada, não sei quando. Eu franzi a testa e estava prestes a sair. Justo na entrada, vi um casal discutindo. O homem falava de maneira irresponsável, arrogante e indiferente. Ele disse impacientemente à jovem de roupas finas à sua frente: reconheça seu lugar. Você não passa de uma substituta. Precisa que eu te lembre disso? A jovem estava com os olhos marejados. Seu rosto puro e inocente era de partir o coração. Quinte, eu já disse. Hoje não estou me sentindo bem. Não vou ao hospital. Quinte deu uma risada fria. Ele segurou seu queixo e zombou. Se você não está se sentindo bem, venha a este lugar se prostituir. Yeshii, você está vendendo ou se prostituindo? A garota apertou. Estendeu a mão e deu um tapa em seu rosto. Quinte, seu desgraçado. O que eu devia você já foi pago. Vamos terminar. Vá-se embora. Pago. Terminar. Yeshii, que direito você tem de me dizer essas coisas? Se não fosse por eu e sua família e termos acertado um noivado há 3 anos, você acha que sua família e ainda pode ser arrogante até agora? Você quer pagar, quer romper completamente, mas isso depende da aprovação do seu pai. Quinte puxou brutalmente seu braço. Forçando-a, ele a puxou para entrar no carro. A garota estava desesperada e sem ajuda. Fechou os olhos, aceitando a situação. Nesse momento, uma voz fria soou. Sou tia. Quinte ficou paralisado por um momento. E então se deparou com um rosto imponente. Ele franziu a testa. Quem é você? Isso é nosso assunto. Vá embora. EZHY, ao ouvir essa voz familiar até os ossos, como se tivesse sido atingida por um raio. Ela ficou parada, atordoada, sem se mover. Olhou incrédula para a mulher ao lado. Aquela face familiar e determinada a deixou profundamente abalada. Sua mão trêmula se estendeu incrédula. Ela chamou suavemente aquele nome guardado em seu coração. Irmão. Eu olhei para a garota à minha frente e sorri levemente. ZHY. Sou eu. E ZHY se desvencilhou da mão de Quinte. E de repente, pulou nos meus braços. Começou a chorar alto. Todos esses anos. Ela nunca havia chorado assim como hoje. Chorando, se sentindo injustiçada e frágil. Eu a acariciei suavemente nas costas. Minha voz era suave e calorosa. Não tenha medo. O irmão está aqui. O irmão voltou. EZHY levantou a cabeça, com os olhos marejados. Olhos inchados, olhando para a pessoa à sua frente. Irmão mais velho. É você. É realmente você? Não estou sonhando. Estou? Sou eu, Shii. Eu voltei. Quinte estava completamente confuso. Que irmão a EZHY tem? Ela não é a mais velha da família Ye? EZHY. Até quando você vai continuar com essa palhaçada? Venha comigo agora. Ele acabará de falar. Então, ouviu-se um estalo claro. Quinte cambaleou para a esquerda. Eu lhe dei um tapa forte no rosto. Usei toda a minha força. Eu estava ao seu lado há pouco. Eu ouvi claramente suas palavras nojentas. Substituta. Que tipo de drama de amor abusivo é esse? Eu avancei a passos largos. Bullying minha irmã na minha frente. Procurar. Você se atreve a me bater? Você sabe quem eu sou? Eu sou o namorado dela, Quinte. Quinte ficou atordoado com o tapa. Ele sentia que metade do rosto estava sem sensação, ao mesmo tempo dolorido e assustado. Olhando para o homem imponente à minha frente, apenas senti uma onda de frio me invadir. Eu envolvi o ombro da minha irmã, a protegendo em meus braços. Eu sou o irmão dela. Ousou intimidar minha irmã. Você quer ou não quer se machucar? EZHY fungou. Instantaneamente, senti-me cercado por uma sensação de segurança. Não tinha mais medo nenhum. Eu era como uma luz, dissipando todos os medos e inseguranças dentro dela. Levantei a perna e chutei a boca de Quinte. O homem que acabará de se levantar caiu novamente no chão. Vocês. Esperem só um pouco. Quinte saiu em uma situação embaraçosa. Eu levei EZHY para um restaurante próximo. Pedi 2 tigelas de macarrão com carne. ZHY, não tenha medo. Me conte o que aconteceu, irmã. O humor de EZHY também começou a se acalmar. Ela limpou as marcas de lágrimas do rosto e perguntou: onde você esteve todos esses anos? Todos dizem que você. Eu também me sinto culpado, expliquei. Naquela época, eu achava que era certo. Depois, tive a sorte de sobreviver.
Fui adotado por pessoas bondosas. Fiquei sem memória por 10 anos. Há 3 dias, recuperei a memória. Então voltei correndo para procurar vocês. As queixas de EZHY sobre mim ao longo dos anos desapareceram completamente ao ouvir essas duas palavras. Irmão, fomos nós que não fomos capazes. Nós. EZHY olhava fixamente para o homem à sua frente, com medo de que no próximo segundo ela se dissipasse, desaparecesse. Tudo bem. Me conte o que aconteceu entre você e aquele Kim Tae. Irmão, ele é meu ex-namorado. Mas agora isso não importa mais. Irmão bom, esta noite, venha ficar em casa comigo. Ela não queria que eu soubesse sobre seu passado injusto. Eu também não perguntei mais nada. Se ela não fala, eu também vou descobrir a verdade. Que maltratam minha família. Reduzir a pó seria pouco. Ao ver o apartamento alugado à minha frente, eu parei e perguntei, sem entender. Shii, você está morando aqui agora? A família Ye claramente mora na mansão número 1 do Lago Sul. Como Shii poderia sair sozinha para alugar um apartamento? Os olhos de Shii estavam desviando. Ela não sabia como me explicar. Ele foi expulso de casa há 7 anos. Irmão, aqui é bem legal. Venha logo para cima. Eu segui Shii escada acima. Estava prestes a abrir a porta. Um velho gordo se aproximou. A intenção da folha. Você está devendo o aluguel deste mês novamente. Você já deve 6 meses de aluguel, contando com as contas de água e luz. Isso já dá 8.000 reais. Pague logo. E agora você ainda trouxe alguém para morar aqui. Shii estava em pânico. Ela olhou com medo para o senhorio e para mim. Queria que o senhorio parasse de falar. Mas o senhorio continuou a gritar ainda mais. Eu estou sendo gentil por você ser uma garotinha. Estou te dando uma chance em tudo. Você não sabe reconhecer o que é bom. Você até que é bonita. Não consegue nem juntar 8.000. Você não tem vergonha? Eu vi um olhar malicioso nos olhos dele. O rosto da minha irmã instantaneamente mudou. Ela estava prestes a dizer algo. Eu tirei dinheiro da bolsa e joguei diretamente no rosto dele. Aqui estão 10.000. Se não quiser, pode se mandar. Você. Quem é você? O proprietário ficou atordoado ao ver tanto dinheiro. Ele ainda queria perguntar algo. Eu levei a EZHY para dentro da casa. Com um estrondo, fechei a porta. EZHY estava com a cabeça baixa. Ela não conseguia encarar o irmão que sempre admirou. Eu não fiz muitas perguntas. Em vez disso, coloquei minha bagagem de lado. Abri a janela e acendi a luz. Os aparelhos e a casa estavam velhos e desgastados. A pintura das paredes estava descascando. Mas a casa toda é decorada com muito carinho. Dava para perceber. EZHY já morava aqui há muito tempo. Eu abri a mala. Você vai tomar banho primeiro ou eu? Ah! EZHY estava procurando desculpas em sua mente. Ainda estava pensando em como explicar isso ao irmão. Mas ao ouvir as palavras tomar banho, o cérebro dela ficou confuso por um momento. Ela nunca imaginou que eu faria essa pergunta. Ela achou que eu perguntaria por que ela estava morando aqui. Ou como a terceira senhorita da família Ye. Por que não consegue nem pagar 8.000 reais? Não consigo pagar o aluguel. Com um monte de perguntas. Quando eu perguntei se você ia tomar banho primeiro ou eu, ela ficou completamente sem saber o que fazer. Eu peguei a roupa e fui me aproximando dela lentamente. A intenção da folha é... Ela fechou os olhos com medo e nervosismo. Pensou, o irmão vai bater nela. Ela realmente merecia isso. Ela é tão inútil. Depois que o irmão saiu, ela não consegue manter nada. Nem consegue voltar para casa. Tudo foi tomado por aquela mulher. O pai também ficou ruim. Ela parece não conseguir proteger nada. Nem mesmo o Transformers que o irmão mais gosta. Ela não conseguiu trazer. As irmãs também se distraíram com ela. A dor que eu esperava não veio. Em vez disso, uma mão suave acariciava gentilmente sua cabeça. EZHY abriu os olhos, confusa. Ela levantou o olhar e encontrou meu rosto sorridente. Então eu vou tomar banho primeiro. Depois, entrei no banheiro. Só restou EZHY, com uma expressão atordoada, confusa e muito feliz. Ela fungou. Entrou no quarto e arrumou rapidamente algumas coisas. Não demorou muito. Eu terminei meu banho e saí. Olhei para minha adorável irmã, que me observava com um olhar sonhador. Não consegui resistir e estendi a mão para apertar seu rostinho. Vá tomar banho logo. EZHY, voltando à realidade, ficou com o rosto vermelho. Ela queria se esconder em qualquer lugar. Quando ela terminou o banho e saiu, eu já tinha secado meu cabelo. Estava sentado, distraído, olhos profundos olhando pela janela. Vi ela saindo. Eu acenei com a mão. Venha aqui. Eu vou secar seu cabelo. A primeira reação de EZHY foi recusar. Ela não queria incomodar o irmão. O irmão acabou de voltar para o país. Ela não queria que eu trabalhasse tanto.
No entanto, a voz do irmão é tão suave. Ela foi até lá sem perceber. Deitou-se obedientemente. Deixou o vento morno soprar sobre a cabeça. EZHY fechou os olhos com prazer. E logo os abriu novamente. Ela temia que isso fosse apenas um sonho. EZHY perguntou cautelosamente: Você ainda vai embora? Meu movimento com as mãos parou por um momento enquanto eu disse suavemente: Indefinido. De agora em diante. Para onde eu for, levarei as irmãs comigo. EZHY estava extremamente feliz por dentro. Sem perceber, as lágrimas escorriam dos meus olhos e encharcavam minhas calças. O amor quase deixou uma marca em mim. Eu não disse nada, mas apenas limpei suavemente as lágrimas do canto dos olhos dela. Eu sei que, nesses anos, minha irmã deve ter sofrido muito. Se ela não fala, eu não forço. Para o resto da vida. Ela não precisa mais de sofrimento. Porque eu estou aqui. Pronto. Vá até minha mala e traga o creme para as mãos. Certo. EZHY imediatamente pulou. E trouxe um tubo de creme para as mãos. Eu abri e olhei para ela. Abra a mão. EZHY obedeceu e abriu a mão. Do gel transparente e frio. No momento em que tocou a pele, o coração dela parecia ter sido atingido por algo. As mãos das meninas são como o segundo rosto. É preciso cuidar bem das mãos. EZHY respondeu com um som abafado de que cheiro bom. Um aroma que é refrescante e não enjoativo. EZHY exclamou com alegria. Este creme para as mãos é tão cheiroso. Eu sorri levemente. É uma das minhas pequenas invenções. Se você gosta, leve com você. Use de manhã e à noite. Ao ouvir isso, o rosto de a intenção da folha ficou vermelho instantaneamente. Ela balançou a cabeça, envergonhada. Não, isso é seu. Eu sorri. Claro que isso é seu. Antes que ela pudesse reagir, eu apertei novamente o rosto dela. O que é meu é seu. Coisas boas devem ser bem cuidadas. A intenção da folha balança a cabeça obedientemente. Ela imediatamente puxou o cobertor e se deitou, abraçando firmemente meu braço, aproximando-se de mim. Eu a abracei como fazia quando éramos crianças, batendo suavemente nas costas dela. Esta é a primeira vez em 10 anos. A intenção da folha teve a noite mais tranquila. Ela estava deitada nos braços do irmão, como quando éramos crianças. Em sonho. A intenção da folha murmurou algo em voz baixa. Meu olhar desatento se fixou nela, com os olhos levemente vermelhos. Não consegui mais conter meus sentimentos. No meio da noite, descobri que a pessoa ao meu lado já estava completamente adormecida. Levantei-me cuidadosamente e fui até o lado. Disquei o número. Sou eu, Alan. Me ajude a verificar uma coisa. E mais, você também tem que vir para o país de verão. Eu talvez não volte tão cedo. Deixe tudo da empresa nas mãos deles. Na manhã seguinte, EZHY abriu os olhos sonolenta. Como se lembrasse de algo, sentou-se abruptamente. Olhou rapidamente ao redor. Não havia ninguém. Ela achou que estava sonhando. Será que o irmão não voltou? Sentiu o aroma em suas mãos. Seu coração começou a acelerar novamente. EZHY levantou-se apressadamente e correu para a cozinha. O som dos utensílios de cozinha se tornava cada vez mais claro. Ela correu rapidamente até lá. E viu que eu estava de avental, saindo da cozinha com uma tigela. O que aconteceu? Ainda são 6 horas. Mais um pouco. Vendo uma pessoa familiar. O coração agitado de EZHY foi se acalmando. Eu a vi descalça, pisando no chão. Não consegui me conter e a critiquei. Disse várias vezes. Correu descalça pelo chão. Você vai pegar um resfriado. O frio entra pelos pés. Por que você ainda age como uma criança? Vá logo colocar as meias. Coloque os sapatos. A intenção da folha ouviu essa conversa e se sentiu aquecida. Ela fungou o nariz e acenou com a cabeça pesadamente. Colocou os sapatos e foi se arrumar. O café da manhã já está quase pronto. A intenção da folha assentiu docemente. No exterior. Porque sou da nação Xia. Meus pais adotivos contrataram um famoso chefe da nação Xia. O café da manhã que ele fez estava delicioso e bom para o estômago. Eu também tentei fazer alguns pratos. Vendo a intenção da folha comer vorazmente. O sabor deve estar bom. Coma devagar. Ninguém está competindo com você. A intenção da folha deu uma mordida forte no ovo crocante. Está muito gostoso. Peguei um pedaço de papel para ela se limpar. Significado. Você está trabalhando agora? O brilho nos olhos de EZHY desapareceu de repente. O olhar desviou, com um pouco de vergonha. Mas ainda assim respondeu honestamente. Sim, irmão. Eu trabalho em uma empresa chamada Peregrinação. Eu acariciei a cabeça dela. Daqui a pouco eu te levo para o trabalho. Eu não perguntei por que ela saiu para trabalhar, sendo a segunda senhorita da família e, mesmo que dependa dos pais a vida toda, não conseguiria gastar toda a herança deixada pela mãe. Muitas perguntas que eu não fiz.
Isso porque eu já mandei alguém investigar. Em hoje será possível saber tudo. O que eles não querem dizer, não precisam dizer. Mas isso não significa que eu, como irmão, deva ficar no escuro. Se eu descobrir que alguém está intimidando minha irmã, não me culpe por ser implacável. Irmão, não precisa. Descanse bem. Eu pego o ônibus e chego rápido. Ao ouvir isso, eu sorri levemente e disse: O que foi? Está envergonhada por causa de mim? Os olhos amendoados de EZHY se arregalaram. Ela rapidamente balançou a cabeça em negação. Não, irmão. Não sou eu. Nunca pensei assim. Eu não quero te incomodar. Dizia isso enquanto abaixava a cabeça, envergonhada. Ele tem medo de envergonhar o irmão. Eu sou seu irmão. Que tipo de incômodo? Enquanto falava, o celular tocou. Peguei o celular, fui para o lado e disse que entendi. Ao descer, vi novamente aquele senhorio gordo e sorridente. Ele nos cumprimentou calorosamente. E com palavras ásperas, como ontem. O homem, que antes parecia feroz, agora era outro. Quando seu olhar nojento caiu em um lugar que não deveria, eu lancei um olhar afiado e frio. O sorriso do homem congelou e o medo surgiu. Ele retirou o olhar de forma constrangida. Meus olhos estavam extremamente frios, planejando ensiná-lo uma lição mais tarde. Ao lado do apartamento velho, havia um Rolls-Royce vermelho estacionado. EZHY não conseguiu evitar e olhou mais 2 vezes. Ele também não é uma pessoa que não entende de carros. Este carro, à primeira vista, é claramente um modelo sob medida e caro. Mas como ele poderia estar parado aqui? Em 4 palavras, é como se estivesse fora de lugar. Vamos, entre no carro. EZHY deu um pulo e soltou um "ah". Ao redor, além deste Rolls-Royce à nossa frente, só há uma bicicleta compartilhada ao lado. Será que o irmão quer levá-lo de bicicleta para o trabalho? EZHY, embora confusa, ainda assim, foi obedientemente até lá. Eu vi que ele estava indo na direção oposta. Peguei sua mão e fui nessa direção. Aqui, entre no carro. Vamos nos atrasar. EZHY olhou para o carro, atônita. Olhou para mim e engoliu em seco. Apontando para o carro à sua frente, perguntou, incrédula, se aquele carro era seu. Se você gostar, eu te dou. Ah, a propósito. Você sabe dirigir? EZHY balançou a cabeça. Ela ainda estava em um estado de confusão total. Ele ainda não havia reagido. O corpo, porém, foi honesto e se sentou no banco do passageiro. Dirigimos por um bom trecho. EZHY, ainda em estado de sonho, perguntou animadamente: Esta realmente é sua carro? De onde você tirou tanto? Oh, não, espera. Eu disse a coisa errada. Irmão, você é tão incrível. Ganhar dinheiro não é problema para você. Mas isso deve custar muito, certo? Este carro deve custar pelo menos 1 ou 2 centenas de milhões. Eu sorri, e uma luz brilhou em meu rosto determinado. No seu coração. Eu sou realmente tão incrível. EZHY disse orgulhosamente em voz alta. Isso é claro. Meu irmão é o garoto mais incrível do mundo. Ele é meu ídolo eterno. Você também é incrível. Minhas palavras deixaram EZHY sem palavras, e ela então disse: Você pode parar na frente. Minha empresa fica logo ali. Eu vou a pé. Eu acenei com a cabeça e estacionei o carro. Recebi uma mensagem no celular. Era uma mensagem de Alan. Em seguida, eu disse a EZHY: Que horas você sai do trabalho? Eu vou te buscar. Este é meu número, guarde. Eu lhe entreguei um cartão. EZHY acenou com a cabeça. Imediatamente salvou meu número como irmão. Ela estava feliz. Foi trabalhar contente. Na entrada da empresa, Quint estava vestido com um terno azul. Ele estava de pé, ereto, no centro. De vez em quando olhava para o relógio. Ele mostrava um pouco de impaciência. EZHY sabia que ele estava esperando por ela. Ela não deu atenção. Pare. Quint viu que EZHY o estava olhando. E ainda assim, com uma expressão neutra, se afastou. A raiva surgiu do fundo do coração. Essa mulher realmente não sabe se contentar. EZHY não parou, mas entrou diretamente na empresa. Quint estava furioso. Ele a agarrou pelo braço, puxando a pessoa à força. EZHY, eu te dei alguma consideração? Você se atreve a me ignorar? Você acha que alguém te ajudou ontem à noite? E que pode me desafiar? A intenção da folha sacudiu a mão dele e disse sem expressão no rosto: Quint, nós já terminamos. Daqui em diante, não teremos mais relação. Fique longe de mim. Quint ficou sem palavras. Yeshii, vou te dar mais uma chance. Contanto que você me peça desculpas. Vá comigo ao hospital agora. Eu ainda sou seu namorado. Yeshii riu sarcasticamente. Este é o homem de quem ela já gostou. Quando encontrou Quint, ela gostava dele. Ele se preocupava com ela de todas as maneiras. Ela o via como um raio de luz na escuridão.
Nos momentos em que ela se sentia mais impotente, ele lhe deu coragem para continuar vivendo. Mas, no final, ele a feriu repetidamente. Cada vez que ele se queixava, sem distinguir certo de errado, era sempre culpa dela. Kim-Tae, não se iluda mais. A partir de hoje, eu nunca darei uma gota para Lin Xiaoxiao. Desista dessa ideia. A família Kim não queria cancelar o noivado o tempo todo? Cancelem. Façam como quiserem. Eu também não gosto do título de noiva da família Kim. O irmão dela voltou. Ela não precisa ter medo de ninguém. Ao ouvir isso, Kim-Tae riu friamente. Yexi, fazer barulho também tem seus limites. Suas artimanhas assim. Você acha que pode me enganar? Esta noite eu vou a uma festa. Venha você mesma. Depois de dizer isso, Kim-Tae saiu. Ele estava confiante por dentro. Porque Yexi não poderia terminar com ele. Ela o ama tanto. Como ela poderia pensar em cancelar o noivado? É apenas uma artimanha de deixar a presa solta. As mulheres são assim. Yexi bateu na ponta da roupa que ele tocou, cheia de desgosto. Kim-Tae, como eu era tolo antes. Para te dar a ilusão de que eu não posso viver sem você. Do outro lado, dentro do apartamento alugado, com um estalo, eu fiquei tão irritado que quebrei o copo. Na mesa havia alguns documentos. Diante de mim estava uma mulher vestida de terno. Uma mulher de cabelos loiros e olhos azuis. Senhor Eng. Ela mal começou a falar uma palavra. Foi interrompida por mim. Daqui em diante, me chame de Senhor Yi. E eu não quero expor minha identidade. Eu acho que você deve entender isso. Sim, Senhor Yi. Alan entendeu. Então vi meus olhos cheios de raiva, com os punhos cerrados fazendo barulho. Ye Jiango, você se atreve a fazer isso com minha irmã? Espere só. Esta noite, farei você desejar nunca ter nascido. Você precisa que eu compre o Grupo Ye? O Grupo Ye está uma bagunça agora. O desenvolvimento está gradualmente se tornando fraco. No mínimo, levará 2 semanas. Eu acenei com a mão. Um olhar frio e indiferente que exalava um gelo afiado. Não precisa por enquanto. Vá e compre essa área de terreno. E este prédio deve estar em nome da minha irmã, Yexi. Sim, Senhor Yi. Alan estava prestes a ir. Eu a chamei. Espere. Enrole os pedaços de vidro em um lenço. Desça e jogue fora. Comprar outro exatamente igual de volta. Alan não entendeu, mas ainda assim fez o que pedi. Este lenço é várias vezes mais caro do que este copo de vidro comum. Mas aí deve ter suas próprias razões para agir assim. Após receber minha mensagem, EZHY recusou-se a fazer hora extra. Isso deixou o gerente bastante insatisfeito. A EZHY, que sempre foi a mais fácil de se mandar, ousou ser a primeira a sair do trabalho. Está cansada? Trouxe para você um milkshake de jasmim. EZHY pegou o pacote azul. Um copo com estampa de flores de jasmim. O coração estava apertado, mas também muito feliz. Depois que o irmão foi embora, ela nunca mais bebeu seu milkshake de jasmim favorito. Agora ela voltou. Ela pode beber novamente. Obrigada, irmão. EZHY sorriu mostrando os dentes. Seu rostinho puro estava cheio de alegria. Eu estendi a mão e arrumei sua franja. Minha irmã é excessivamente compreensiva. O que quer que a incomode, ela engole. Vá fazer um tratamento de beleza. Veja, seu cabelo está um pouco bagunçado. Vamos ao shopping comprar algumas roupas bonitas. EZHY, por instinto, queria dizer que não iria, mas não queria estragar a empolgação do irmão. Ela também não sabia. Há muito tempo, a segunda senhorita da família Yi, EZHY, realmente se tornou tão humilde. Talvez tenha começado desde que foi expulsa de casa, quando estava sem um centavo. Eu e você temos uma conexão especial. Como se percebesse suas preocupações. Mas eu sei. Eu estive ausente por 10 anos. Os 10 anos após minha partida. Vocês foram injustiçados. Mas eu te prometo, a partir de agora, vocês nunca serão tratados injustamente. Então, não diga ao irmão que não é bom, tá? Ou talvez, vocês acham que eu, como irmão, não mereço ser da família de vocês. Vocês podem não me reconhecer. EZHY disse, emocionada. Não, não é isso. Eu nunca pensei assim. Eu só não queria te incomodar. Eu estava errado. Como eu poderia não reconhecer meu irmão? Mesmo que eu também não poderia não te reconhecer. Então, a partir de agora, me diga tudo o que acontecer. Uma família não fala sobre problemas ou incômodos. Vocês são meus únicos parentes. Se vocês também se afastaram de mim, não sei qual é o meu propósito ao voltar. EZHY ouviu isso com os olhos marejados e as bordas vermelhas. Ele assentiu com a cabeça, silenciosamente. Após fazer um tratamento, os dois foram direto para o shopping. Eu saí para atender uma ligação no meio do caminho. EZHY ainda estava experimentando roupas. Nesse momento, 2 mulheres entraram de repente. Ao ver EZHY,
As duas ficaram surpresas por um momento. Depois, trocaram olhares. Ambas perceberam desdém nos olhos uma da outra. Lin Jiojio se virou com orgulho e se aproximou. Ai, ai. Não é a nossa senhorita Lizhy. Há quanto tempo? Veio comprar roupas? Assim que Lizhy viu Lin Jiojio e Wang Menjiao, seu rosto mudou repentinamente. Ignorou e se virou. A intenção da folha. De qualquer forma, somos colegas de classe. Não vai nem cumprimentar uma velha colega? Lin Jiojio cobriu a boca, olhando para ela de cima a baixo com um sorriso. Um cheiro de pobreza. Ainda se atreve a vir aqui comprar roupas. É realmente vergonhoso. Ai, meu Deus. Talvez eles não estejam interessados em nós, velhos colegas. Em seguida, Wang Menjiao disse. A intenção da folha. Você sabia que a luz da lua de Qinti está querendo ir para o exterior? Qinti foi ao aeroporto e virou assunto nas redes sociais. Você não viu? Yi não queria dar atenção a eles e foi para o lado. Mas Lin Jiao estendeu a mão e bloqueou seu caminho. Não vá embora. Yao está te perguntando algo. Por que você não responde? Yi revirou os olhos para as duas e disse friamente. Não quero perder meu tempo falando com pessoas que não conheço. Lin Jiao imediatamente ficou irritada e disse com desdém. Yi, você realmente acha que ainda é a segunda senhorita da família Yi? Da família Yi? Quem não sabe que você foi expulsa da casa da família Yi? Se não fosse por você se agarrando a Qinti de forma insistente. E como poderia ela se comprometer com ele? Lizhy respondeu. Que relação isso tem com vocês? Wang Menjiao puxou Lin Jiojio, que estava prestes a explodir. Lizhy, você está certa. De fato, não tem nada a ver conosco. Mas as roupas que você está segurando nos interessam. A funcionária. Embale para nós. A funcionária disse seriamente a elas. Senhorita Ya. Sinto muito. Esta roupa já foi comprada por esta senhorita. Se não, que tal olhar em outras? Wang Menjiao ficou imediatamente furiosa. O que você disse? Você sabe quem eu sou? Ela, Lizhy, agora trabalha em uma empresa falida. O salário de um mês não é suficiente para eu comprar um par de meias. Esta roupa custa 98.000 yuans. Você tem certeza de que ela pode pagar? Pessoas sem visão. Você ainda quer continuar aqui? Acredita ou não, eu chamo o gerente para te demitir agora. A funcionária estava com uma expressão embaraçada, mas ainda assim não disse nada. A senhorita que estava ao lado dela antes. Um homem com uma aura imponente. À primeira vista, é evidente que sua posição não é simples. Trabalhou em uma loja de luxo por mais de 10 anos. Que tipo de marca de roupa ele nunca viu? O senhor que estava aqui há pouco vestiu uma edição personalizada global. Pessoas de marcas comuns não conseguem nem se comparar. O gerente ouviu o barulho. Correu rapidamente até lá. Ao ver que eram Lin Jiao e Wang Menjiao, imediatamente colocou um sorriso afável. Senhorita Lin, quanto tempo, não é? Não se incomode com minha funcionária, ela não sabe se comportar. Não é apenas uma peça de roupa? Se as senhoritas gostarem, eu embalo para vocês. O que você está enrolando? A funcionária disse, constrangida. Mas essa peça foi a primeira que essa senhorita escolheu. Ela já decidiu comprar. Você não disse que ia comprar? Isso significa que ainda não foi pago. Esta senhorita. Você tem certeza de que quer esta peça? Se precisar, por favor, faça o pagamento. Yi, sem hesitar, disse seriamente. Embora eu ainda não tenha pago por esta peça, mas eu disse que compraria. Eu ainda não terminei de escolher. Por que você está me apressando a pagar? Isso não está de acordo com as regras. O gerente não se importa com regras ou não. Lin Jiao e Wang Menjiao são filhas de famílias ricas. Mas a pessoa à minha frente está vestida com roupas de linho simples. Seu traje não deve custar mais de 100 reais. Ela deve ter algum truque para comprar essa roupa tão cara. Com certeza é mais uma que está apenas se fazendo de importante. Yi, esta roupa não tem desconto, custa 98.000. Você tem certeza de que quer comprar? Eu acho que seu salário anual não chega a esse valor. Lin Jiao riu dela. Yi não se deu ao trabalho de responder. Isso não é da sua conta. Wang Menjiao ficou irritada. A intenção da folha. Se você quer, então pague. Não pode. A roupa não é sua. Você não entende isso? O gerente concordou. É verdade. Esta senhorita. Por favor, pague. Um leve sarcasmo surgiu nos olhos de Yi. Realmente, parece que as pessoas são inferiores. Quando o irmão dela saiu há pouco, ele deixou o cartão especialmente para ela. Observando Lizhy tirar o cartão, Lin Jiojio e Wang Menjiao estavam com os olhos quase saindo das órbitas. Lin Jiojio gritou em desespero. Como isso é possível? De onde você conseguiu esse cartão? De jeito nenhum. Como você pode ter esse cartão? O gerente arregalou os olhos. Olhou surpreso para o cartão em suas mãos.
Edição limitada mundial. Verdadeiramente, ou é rico ou é nobre. Ele imediatamente mudou de expressão. Com um rosto radiante, esfregou as mãos e disse: Esta respeitável senhorita. Sinto muito. Eu fui muito ofensivo antes. Desculpe, desculpe. Você precisa de mais alguma coisa? Fique à vontade para pedir. Todos esses são novos modelos. Não há pressa. Olhe com calma. Wang Menjiao parece ter pensado em algo. Apontando para o cartão em suas mãos, teve uma epifania. Ótimo, EZHY. Você realmente roubou o cartão de outra pessoa. Eu vou chamar a polícia. Vá com a polícia de forma tranquila. Wang Menjiao pode garantir 100%. O cartão que este Yi tem nas mãos com certeza é roubado. Com a posição da ramificação da família Qin na capital, é impossível ter um cartão. A família Yi é ainda menos provável. Portanto, só há uma verdade. O cartão é roubado. Este Yi disse com um sorriso frio. Wang Menjiao, você está com a cabeça ruim, não é? Se você tem coragem, tente roubar um. Wang Menjiao estava mordendo os dentes. Pensou consigo mesma que a expressão de este Yi ainda era tão irritante quanto sempre. Lin Jiao também concordou. Este Yi, você não pode ter um cartão desse tipo. Se não foi você que roubou, então é falso. Wang Menjiao também concordou. Com certeza é falso. Gerente, eu posso te avisar. Ela é apenas uma funcionária comum. O salário mensal não chega a 5.000. Na hora, não conseguirá pagar. Não precisamos mais dessas roupas. O sorriso no rosto do gerente estava um pouco rígido. Fiquei um pouco mais preocupado. Lin Jiao não hesitou e partiu para a ação. Puxou a roupa que estava nas mãos de Yi. Yi estava completamente despreparada. Instintivamente, agarrou a roupa com força. Um rasgo ecoou. A roupa foi rasgada imediatamente. Lin Jiao levantou as sobrancelhas e rapidamente soltou a mão. Em seguida, sorriu com satisfação. Ah, meu Deus! Eu não fiz isso de propósito. Imagino que, Yi, você goste tanto dessa roupa. Com certeza vai comprá-la, não é? Yi cerrava os punhos, consumida pela raiva. O Guimen Yao disse de forma sarcástica. Jiao, ela tem seus próprios recursos. É algo pequeno. Precisamos nos preocupar com isso? Yi rangia os dentes. Vocês estão sendo excessivos. Eu não quero mais essa roupa. O gerente ficou imediatamente chocado. O que? Não quero mais. Isso não pode ser. A roupa foi danificada em suas mãos. Você terá que pagar. O funcionário atrás disse honestamente. O gerente. Mas essa roupa foi rasgada por esta senhorita. Não tem nada a ver com ela. Lin Jiao está cheia de confiança. Apontou o funcionário com descontentamento. O que você quer dizer com que eu estraguei? Eu só queria dar uma olhada. Se não fosse por ela me segurando, a roupa iria estragar? Quer que eu seja o tolo aqui? Está sonhando acordada. Yi estava tão irritada que tremia todo. Sabia muito bem que essas duas estavam me atacando de propósito, fazendo-me passar vergonha. Lin Jiao marca registrada. Você realmente não tem vergonha. Você não gosta do Qin Che? Se gosta, vai atrás dele você mesma. Mas mesmo que você se force, ele não vai querer você de qualquer jeito. Lin Jiao ficou furiosa ao ouvir isso. Yi, você se atreve a falar de mim? Veja se eu não te dou uma surra. Dito isso, Lin Jiao estendeu a mão e partiu para cima de Yi. Yi se esquivou. Ela evitou o golpe dela. Lin Jiao caiu diretamente no chão. Com um grito de ar, ela caiu de pernas para o ar. Yi, você, sua pessoa. Você ainda se atreve a se esquivar? Wang Menjiao também queria defender a amiga. Pensou que, mesmo que batesse em Yi hoje, e daí? Achava que Yi não teria coragem de responsabilizá-las. Ela agora era uma pessoa sem apoio e sem influência. Será que ela ainda se atreveria a enfrentá-las? A mão de Wang Menjiao estava prestes a se mover, mas foi contida por uma mão. Wang Menjiao se virou abruptamente, e se deparou com um rosto de porte imponente e nobre. Seus olhos eram afiados, como se emanassem uma forte presença. Apenas um olhar a fez sentir uma sensação opressiva e assustadora. Quem é você? Depois, eu a joguei para longe e ela quase caiu no chão. Eu fui até o lado de Yi e perguntei. Yi, você se machucou? Yi viu seu irmão chegar, e sentiu uma inexplicável injustiça no coração. Nos últimos 10 anos, era a primeira vez que alguém perguntava se ela estava machucada. Ela balançou a cabeça e mostrou um sorriso limpo. Irmão, eu estou bem. Apenas essas duas estragaram minhas roupas. Wang Menjiao e Lin Jiao estavam olhando para aquele homem. Eu peguei meu celular e enviei uma mensagem. Alan imediatamente entrou. Eu disse a Alan para chamar a polícia. Essas duas e essa roupa também. Exigir que eles paguem. Ao ouvir a palavra polícia, as duas instantaneamente perderam a calma. Quem é você?
Com que direito devemos pagar? Isso não tem nada a ver conosco. Lembre-se de copiar as gravações de segurança e depois publicar na internet. Eu continuei a acrescentar. Os rostos de Lin Jiao e Wang Menjiao ficaram visivelmente em pânico. Quem é você? Qual é a sua relação com este Yi? Sabe quem somos? Ela ainda não falou. Um grupo de pessoas se aproximou rapidamente. O gerente, ao ver que era o chefe, imediatamente acenou com a cabeça e se subserviu. Senhor Li, Senhor Wang, o que o trouxe aqui? As duas não lhe deram atenção. Caminharam diretamente até mim e chamaram respeitosamente. Senhor Yi, peço desculpas sinceras por ter causado uma má experiência de compra. Hoje, tudo está grátis. Veja, não só Lin Jiao e Wang Menjiao estavam chocadas. Até Yi olhou atordoada para seu próprio irmão. Que tipo de pessoa sou eu, afinal? Por que consigo fazê-los agir de forma tão subserviente? O Sr. Wang é tio de Wang Menjiao. Olhando ferozmente para Wang Menjiao, ele a repreendeu. Não vai se apressar em pedir desculpas ao Sr. Yi? Eu fiz um sinal com o olhar. Alan imediatamente percebeu que a polícia já havia chegado. Por favor, os dois, venham comigo. A intimação do tribunal chegará até vocês em breve. Wang Menjiao estava em pânico, percebendo que a situação realmente estava fora de controle. Ela estava realmente assustada. Seu olhar de socorro se voltou para seu tio. Wang Zong lhe deu um olhar que dizia que, se quisesse viver, precisava se desculpar rapidamente. Wang Menjiao havia perdido a arrogância anterior e estava prestes a se desculpar. Desculpe. Yezong, por favor, me perdoe. O coração de Lin Jiao deu um salto, como se estivesse prestes a trair, apontando para Wang Menjiao. A família de Lin Jiao era uma novaricos, porque tinha um carro pequeno. Lin Jiao sempre foi arrogante e irracional. Mas, se formos considerar, a família deles não se comparava à dela. Ela só podia ser oportunista e rapidamente se desculpar. Desculpe. Eu errei. No entanto, não tenho intenção de perdoar. Companheiro. Esses dois, por favor, cuidem deles. Bater em alguém sem motivo. Roubar os pertences de outra pessoa. Eu estava pensando em mediar isso em particular. Mas parece que eles não estão dispostos. Após isso, o tio de Wang Menjiao imediatamente entendeu o significado. Ele foi até Wang Menjiao e deu-lhe um tapa. Coisa absurda. Não vai se desculpar com esta moça? Wang Menjiao levou um tapa. Não tinha mais nenhuma raiva. Mas tinha que pedir desculpas a essa pessoa, Yi. Isso ainda era um pouco difícil. Ela se sentia extremamente humilhada. Lin Jiao cerrava os dentes. Pensava que não podia ser levada. Desculpe, Yi. Não deveríamos ter te atacado intencionalmente. Por favor, me perdoe. Rasguei sua roupa. Eu vou compensar. Desculpe. Wang Menjiao também disse rapidamente. Yi, considerando que somos colegas, por favor, nos perdoe desta vez. Garantimos que não haverá uma próxima vez. Eu olhei para Yi, aguardando o que ela quer dizer. Yi percebeu que eles estavam subservientes. A aparência de um pedido de desculpas humilde. Meu coração ficou chocado. Meu irmão é incrível. Ele conseguiu fazê-los pedir desculpas em poucas palavras. Ela também não queria que seu irmão fizesse inimigos por causa dela. Só queria que eles fossem embora. Eu estava um pouco insatisfeita. Não queria deixar as pessoas saírem facilmente. Se eu não tivesse chegado a tempo, aquela palmada teria atingido o rosto da minha irmã. Pensando nisso, uma expressão de frieza quase imperceptível passou pelos meus olhos. A mediação privada não é apenas um pedido de desculpas tão simples. A compensação pela roupa é responsabilidade de vocês. E minha irmã ficou assustada. Uma compensação adequada. Eu acho que vocês dois deveriam pagar. Eu não estou precisando. E não me importo com isso. Mas deixá-los ir tão facilmente. Mas não parece ser meu estilo. Mas minha irmã disse para não me importar. Então decidi não dizer mais nada. No final, os dois derramaram lágrimas e cada um deu 500 mil yuans como pedido de desculpas. Assim puderam sair. Eles definitivamente não queriam ser o centro das atenções e passar vergonha. Eu estava sentada de pernas cruzadas no sofá. Meus dedos longos brincavam com o celular. Yi experimentou uma peça de roupa após a outra. No final, eu fiz um gesto com a mão. Embale tudo. Envie para este endereço. Yi rapidamente fez um gesto com a mão. Não precisa. Irmão, por favor. Eu não consigo usar tantas roupas. Essas bolsas. Ele não terminou de falar e eu o interrompi. Seu irmão tem. Mas eu. Yi gastou dezenas de milhões pela primeira vez em algumas horas. Seu coração ainda estava batendo forte. Nesse momento, o celular de Yi recebeu uma mensagem de texto inesperadamente. Garota. Hoje à noite é o aniversário da sua tia Lan. Você precisa voltar. Se não voltar, eu vou queimar tudo que está no seu quarto.
Ela imediatamente fechou os punhos. Um sentimento de injustiça e descontentamento surgiu em seu coração. Todos esses anos, ela já estava acostumada, não é? Se render. Abaixa a cabeça. Assim, tudo ficou em paz. Ela não quer envolver ninguém. Eu estou ao lado dela. O conteúdo da mensagem anterior entrou nos meus olhos palavra por palavra. Na memória, meu pai é uma pessoa fácil de lidar. Minha mãe é autoritária em casa. 90% da herança é deixada pela minha mãe. Pudesse dizer que meu pai, Yejiango, conseguiu se casar com minha mãe. Isso se deve completamente ao seu rosto que é tão bonito que não se pode distinguir se é masculino ou feminino. Em outras palavras, foi minha mãe quem o sustentou. Não imaginei que, 10 anos depois, Aba ainda assumiria o papel de um mastim tibetano. Eu bati levemente em seu ombro e disse para confortá-la: vamos voltar para casa juntos esta noite. Volte para a casa do Zia e veja como eu lido com isso. Mas o pai de agora, ele já tem outra mulher. Desde que a tia Lan veio para casa, tudo mudou. Eu percebi, através de suas palavras hesitantes e interrompidas, uma profunda sensação de injustiça e inferioridade. Meus olhos estão cheios de dor. Não se preocupe, tudo ficará bem com meu irmão aqui. Ishii olhou para meu rosto determinado. Sou a que mais se parece com minha mãe. Também sou a perfeita fusão dos genes da minha mãe e do meu pai. Minha presença é poderosa. O coração solitário de Ishii parecia ter encontrado um apoio. Do outro lado, Yejiango batia na mesa, furioso. Ele falou em voz alta para a mulher à sua frente, que tinha um rosto afilado. Essa garota, Ishii, realmente se tornou independente. Veja só as coisas boas que ela tem feito. Ela teve a audácia de dizer que queria cancelar o noivado. Isso me deixou irritado. Quando voltar, vou dar uma boa lição nela. Lin Lanlan sorriu suavemente. Ela se aproximou e acariciou suavemente suas costas. Com uma voz doce, ela disse: ai, por que você está bravo com a criança? Você sabe que sou a madrasta deles. Como diz o ditado, uma madrasta, por melhor que seja, nunca se compara a uma mãe biológica. É natural que eles não gostem de mim. Hoje à noite é meu aniversário. Eu só quero que vocês, pai e filha, fiquem juntos. As pessoas da família Kim também vieram. Seria bom que as duas famílias discutissem o casamento. Não esperava que ele dissesse ao Kinti que queria cancelar o noivado. Yejiango segurou a mão dela e suspirou. Você ainda é a melhor. Aquela garota simplesmente não sabe o que é bom. Você se preocupa com eles em tudo. Eles guardam rancor de você. Fique tranquila. Hoje à noite ele deve voltar para comemorar seu aniversário. Yejiango disse isso. Foi então que ele notou a roupa que ela estava usando. Este batom e o quipau são joias da ex-esposa dele. Os brincos e as joias também. Por alguma razão, a imagem de uma mulher surgiu em sua mente. Imediatamente franziu a testa. Não foi dito para você não mexer nessas coisas? O rosto de Lin Lalan ficou rígido, o lenço estava molhado de lágrimas. Ela disse, chorando: marido, eu não peguei as coisas da minha irmã de propósito. Hoje à noite, Shii voltará. Eu só queria que Shii sentisse o amor materno de antes. Eu realmente não estou com cabeça para isso. Yejiango, ao ouvir isso dela, perdeu toda a paciência. Ele a acalmou em um tom baixo. Desculpe. Foi meu erro. Senhor e senhora. O jovem Kinti chegou. Kinti originalmente ia a uma festa organizada por um amigo. Ele esperou tanto tempo por Yeshii, e ninguém aparecia. Isso o deixou tão irritado que decidiu contar a Yejiango sobre o rompimento do noivado com Yeshii. A coisa foi contada a Yejiango. Ele ouviu que a atual esposa de Yejiango, Lin Lalan, está fazendo aniversário. Ele tinha certeza de que Yeshii viria. Ele abandonou a festa para procurar Yeshii. Se Yeshii não se desculpasse humildemente com ele, não haveria discussão sobre o rompimento do noivado. Kinti, por que você veio? Eu pensei que apenas seus pais estivessem aqui. Tio Yi, eu vim procurar Yeshii. Ele não voltou? Yejiango ainda não tinha respondido, quando Lin Lalan riu e disse: está quase lá, quase lá. Seu tio Yi acabou de avisá-la para ter cuidado na estrada. Você diz que essa criança não quer ficar em casa, que está boa. Quer viver do lado de fora. O que há de bom lá fora comparado à casa? Não é? Ai. Lanan está certa. Ishii realmente não sabe o que está fazendo. Ontem à noite ainda estava gritando que queria romper o noivado. Não quero discutir com ela. Esta manhã fui especialmente procurá-la. Ela me trata como se eu não existisse. Como se eu não estivesse ali. Fique tranquilo. Quando essa garota rebelde voltar, eu definitivamente vou dar uma boa lição nela. Ishii, sob minha maquiagem, vestia um elegante vestido de gala. Todos ficaram pasmos. Kinti também estava vendo Ishii tão magnífica pela primeira vez. Seu coração não conseguia parar de acelerar. Lin Lanlan apertou os olhos finos. Pequena 4 pessoas. Quem é essa?
Ela é tão bonita. Vocês não sabem quem ela é? Ela é a segunda senhorita da família Ishii, noiva do jovem mestre da família Qin Che. Que beleza! Ouvi dizer que ela se mudou para fora bem cedo. Ishii caminhou rapidamente até Ejiango. Viu que os pais de Qin e Qin Che estavam todos lá. Ela não lhes deu nenhum olhar. Ela disse diretamente a Ejiango: Eu voltei. As coisas do seu quarto. Eu vou levar. Lin Lano exclamou Tai. Ela se aproximou para segurar a mão dela. Ishii, com o rosto frio, desviou-se diretamente. O rosto de Lin Lanlan ficou rígido. Shii, eu sei que você tem objeções a mim, sua tia. Mas seu pai e você, no final das contas, são uma família. Como pode ser tão frio ao se encontrar com a família? Não é? O que é isso de levar ou não levar? Esta é a sua casa. Você pode voltar a qualquer momento. Ao ouvir isso, Ishii estava cheia de sarcasmo. Voltar a morar a qualquer momento. 7 anos atrás, ela foi expulsa de casa. Eles nunca pensaram em deixá-la voltar. Esta casa é da mãe. Agora está sendo usurpada por eles. Antes ela não servia para nada. Sem habilidade. Mas agora é diferente. O irmão mais velho voltou. Mesmo que o céu desabe, ela ainda estará lá para apoiar. Ishii reuniu coragem e disse em voz alta: Família. Que tipo de família você é para mim? 1 mês. 7 anos atrás, foi vocês que me expulsaram de casa. Agora falam de forma bonita. Não tem vergonha? Eu sinto vergonha por vocês. Lin Lala não esperava que a sempre subserviente Ishii fosse rebater. Um brilho passou por seus olhos. Ela agarrou o braço de Ejiango. Marido. Eu sabia que Shii não gostava de mim. Eu vou embora. Não quero ser um incômodo para vocês. Ejiango gritou com raiva. Shii, você está se achando, não é? Ousando falar assim com sua tia Lan. Peça desculpas agora mesmo. Caso contrário, não me culpe por ser rude. Shii respondeu com sarcasmo. Você quer me bater de novo? Bata. Você. Ejiango estava em fúria. Justamente hoje tem gente da família Qin aqui. E alguns de seus amigos também. A festa de aniversário não foi realizada. Apenas algumas pessoas foram convidadas. A mãe de Qin sempre desprezou a família Yi. Ela segurou um copo vermelho e lançou um olhar de lado para Ishii. Disse de maneira sarcástica. É realmente a primeira vez que vejo uma mulher tão imatura. Assim que voltou, começou a discutir com os pais. Ishii, pessoas como você. Nossa família Qin não pode se dar ao luxo. Ao ouvir isso, Ejiango ficou alarmado. A família Ye não pode perder este casamento com a família Qin. Disse com um sorriso. A criança não sabe o que está fazendo. Eu só preciso ensiná-la mais. Não cometerá mais erros no futuro. Qin Che, você e minha filha estão noivos há 3 anos. Quando vocês vão se casar? Qin Che ainda não havia falado. A mãe de Qin foi a primeira a falar. Originalmente, a família Ye não era digna da nossa família Qin. A situação da família Ye é bem conhecida. Vocês mesmos devem saber disso. Se não fosse meu filho ter pena de Ishii, sua filha não teria um noivado. Deixe-me esclarecer antes. Se você quiser ser a nora da família Qin, sem mais delongas, é preciso ter habilidades em música, xadrez, caligrafia e pintura. Fazer as tarefas domésticas. Servir os sogros em tudo deve ser feito bem. E ainda famílias ricas como a nossa. Casar não significa que você deve viver apenas para uma pessoa. Se meu filho tiver outra garota de quem goste fora de casa, sua filha também não pode impedir. Ao ouvir isso, Ejiango acenou com a cabeça e disse que estava bom. Qin Che estava de pé ao lado, com uma expressão orgulhosa, olhando para Ishii. Aqueles olhos desdenhosos pareciam dizer: Veja, apenas a família Ye deve agradar a nossa família Qin. Apenas eu não quero a sua parte. Portanto, é melhor você se comportar. A mãe de Qin continuou a falar. E também, depois que Ishii se casar, ela não pode trabalhar fora. Ela representa a imagem da nossa família Qin. Se ela sair todo dia para se expor, que tipo de comportamento é esse? Após o casamento, deve dar à luz um filho para nossa família Qin o mais rápido possível. Se nascer uma filha, isso significa que ela não é útil. Após o casamento, deve cumprir seu papel corretamente. Com todo o coração, cuidar bem do meu filho. Vestir-se, comer, tomar banho, tudo precisa dela, responsável. Isso é o mínimo que ela precisa fazer. Ejiango imediatamente começou a acenar com a cabeça. Isso é natural. Meninas devem se centrar em seus maridos. Qin Che olhou para Ishii com uma atitude de superioridade, colocando condições como se fosse natural. Eu não tenho grandes exigências. Apenas uma coisa. Ishii, se você quer se tornar minha esposa, você deve aceitar a presença de Xiao Xiao. Xiao Xiao é minha salvadora. Ela precisa de você todo mês. Portanto, você deve ir ao hospital comigo todo mês para ajudá-la. Lin Lalan sorriu radiante.
Esse garoto, Kim Che, é leal e justo. Ele é realmente um bom garoto. Shii, você pode se casar com um garoto tão bom. É uma bênção que você conquistou na vida passada. Se não fosse porque esse garoto, Kim Che, se interessou por Ye Shii, ela não queria que Ye Shii se casasse com a família Kim e desfrutasse de riqueza e fama. Ser a nora da família Kim, de posição elevada. Ye Jiangu também concordou, dizendo: Kim Che está certo. Aquela pessoa, Xiao Xiao, é a salvadora de Kim Che. Essa é a sua salvadora. Você não pode tirar um pouco todo mês. Não faça um grande alarde por causa de uma pequena coisa. O coração de Ye Shii já foi empurrado para um abismo profundo, sem ver um pouco de luz. Ela já estava acostumada com a faca mais afiada vinda de seus familiares. Mas quando aquela faca foi novamente cravada em seu coração ainda não conseguiu evitar de sangrar novamente. Desde que o irmão se foi. Em 10 anos, tudo já mudou. A pessoa à sua frente já não é mais aquele pai gentil que ela lembrava. Outros querem tirar sua filha. Ele só dirá que não. Não faça tempestade em copo d'água. Outros querem que sua filha trabalhe como um animal de carga. Fazem pedidos excessivos. E nem a consideram como uma pessoa. Ele ainda estava sorrindo e tentando agradar. Ela, Ishii, é realmente digna de pena e triste. A partir de agora, isso não acontecerá mais. Ela não esperará mais pela mudança do pai. Porque a pessoa mais importante em sua vida voltou. Ninguém pode se comparar. O lugar do irmão em seu coração. Mesmo que a mãe venha, não adianta. As irmãs foram criadas pelo irmão desde pequenas. A única pessoa mais importante em seu coração é ela. Então eu realmente não tenho sorte. Eu já te disse ontem à noite, Kim Che. Eu quero cancelar o noivado. Eu não vou me casar com você. E a senhora Kim? Suas regras, pode ir dizendo. Quem se importaria em se casar com a sua família Kim? Ye Shii disse, olhando para o pai Kim e Ye Jiangu. O benfeitor de Kim Che tem alguma relação comigo? Por que eu deveria me submeter a ela? Com que direito você me exige isso? Se vocês têm coragem, vão se submeter a ela vocês mesmos. Ye Shii soltou um suspiro, liberando o que estava preso em seu coração. Depois de muito tempo, as palavras finalmente saíram. Os pais de Kim estavam tão furiosos que suas visões estavam turvas. Eles são pessoas famosas da alta sociedade. Agora, foram contraditos em público por um membro mais jovem da família. A filha da família e realmente não tem educação. Kim Che ficou com o rosto sério. EZHY, quem te deu coragem para falar assim conosco? Eu já disse que suas táticas de manipulação não funcionam comigo. Se você continuar com essa palhaçada, hoje mesmo vamos cancelar o noivado. A mãe de Kim, com os dentes cerrados, apontou para EZHY e disse: Você realmente não sabe a gravidade da situação. E EZHY, meu filho só está disposto a se casar com você porque sente pena de você. Caso contrário, você realmente acha que é alguém importante? Casar-se com a família Kim é uma sorte que você conquistou em 100 anos. E você ainda não é grata? Ye Jianguo estendeu a mão para atingir EZHY. De repente, foi agarrado por um par de mãos grandes. Longas como um raio, as mãos se moveram rapidamente. Com um estrondo, Ye Jianguo voou para trás como um papagaio com a linha cortada. Caiu pesadamente sobre a mesa. O som agudo da cerâmica e do vidro quebrando cortou o ar instantaneamente. Todos os olhares se concentraram imediatamente. Em seguida, o som nítido de uma palmada ecoou. Uma marca vermelha rapidamente apareceu no rosto de Kim Che. Uma figura alta já havia colocado Ye Shii atrás de si para protegê-la. Terno. Estou vestido de terno. Olhei ao redor de cima para baixo. O olhar era gelado como gelo. A voz fria era como uma lâmina afiada. Atingia o coração e a alma. De onde vem essa ousadia? Ousam latir na minha frente? Meu olhar penetrante se fixou em Kim Che. O tom tinha um toque a mais de sarcasmo. Ameaçando minha irmã. Essa família Kim, tão insignificante, também se acham no direito de se exibir na minha frente? Ye Jiangu lutou para se levantar, sem se importar com a dor. Estava prestes a gritar quem era. Quando seu olhar encontrou a pessoa ao lado de Ye Shii, sua expressão de raiva congelou, como se tivesse sido arrancada a coluna vertebral. Com um baque, caiu de joelhos no chão. Ele tremia. Murmurou um nome em descrença. Zishuei. Em seguida, balançou a cabeça com força. Aquela pessoa claramente já havia partido. Mas o homem à sua frente era tão jovem. Uma suposição inacreditável surgiu em sua mente. Ele não se atrevia a ter certeza. Lin Lanlan também arregalou os olhos neste momento, apontando para aquela figura. Gritou com a voz trêmula. Você é Yen. Aquela face. Era tão semelhante àquela mulher que a fazia sentir-se inferior anos atrás. E a mulher que ela nem ousava olhar era tão parecida. E ainda tinha um toque de frieza, perfeitamente fundindo as características de Ye Jiangu e Zishuei. Com apenas um olhar,
fez Lin Lanlan sentir uma onda de frio profundo em seu coração. Ye Jiangu de repente voltou à realidade. Yang, Yang, realmente é você. Você não. A surpresa e o medo profundo se entrelaçavam em seu rosto. 10 anos atrás, este filho na adolescência já demonstrava habilidades impressionantes. Pensamento meticuloso. Métodos cruéis. Herdou completamente a frieza e a determinação de Bai Shuui. Até superou o mestre. Diante dele, esse pai nunca se aproveitou. Meu olhar cravou-se em Ye Jiangu como um picador de gelo. Como meu pai realmente espera por mim? Ye Jiangu ficou tão assustado que sua cabeça balançava como um peão. Não, não. Claro que não. Yang, papai apenas. Não esperava que você voltasse são e salvo. Papai está realmente muito feliz. Sua voz tinha um tom claramente bajulador e trêmulo. Uma forte sensação de inquietação surgiu no coração de Lin Lanlan. Ela forçou um sorriso rígido, tentando amenizar a atmosfera. A voz era deliberadamente suave. Então você é Yang. Sou sua tia Lan. Esta criança. Como pode agredir o pai? Ela estava fazendo um longo discurso, em defesa de si mesma e de Ye Jiangu. E, de quebra, manchando minha reputação. Antes que pudesse terminar, eu a interrompi friamente. O que você acha que é? Eu dou lições nas pessoas da família Ye. Você, que só comeu as sobras, não tem voz aqui. Você acha que pode se intrometer como se fosse a dona da casa? Que pode falar como se fosse a proprietária. O rosto de Lin Lanlan instantaneamente ficou roxo de vergonha. A mãe de Qin, ao ver seu filho sendo agredido, imediatamente ficou furiosa e gritou. De onde veio esse garoto impertinente? Ousou machucar meu filho? Eu nem a olhei. Meu olhar já estava em Qin Ti, e meu tom ficou ainda mais frio. Eu bati, e daí? Considerando sua idade e falta de moral, não tenho paciência para conversar. A mãe de Qin estava tão furiosa que tremia e não conseguia falar. Foi então que olhei para Qin Ti com um olhar sarcástico. Você se chama Qin Ti, certo? O que minha irmã disse ontem à noite. Você não entendeu? Ou você está surdo? Ela disse que queria terminar. Cancelar o noivado. Você ainda se atreve a me perseguir? Como assim? Está achando que sua vida é longa demais? Qin Ti foi slapped publicamente, perdendo a dignidade. Ele, o dente, estava olhando para mim atrás de Ye Shii. Fiquei sem palavras por um momento. Em seguida, virou-se para Ye Shii, furioso e envergonhado. Cancelar o noivado é cancelar o noivado. Ye Shii, você realmente acha que eu não posso viver sem você? Saia! Lin Lanlan ficou nervosa. Ela se aproximou tentando segurar o furioso Qin Ti. Ao mesmo tempo, puxava desesperadamente Ye Jiangu, que estava paralisado. Marido, você precisa convencer a Shii. Você acha que pode terminar com ela só com algumas palavras? Ela olhou para Ye Shii com raiva e murmurou. Terminar é o melhor. Vamos ver se ela consegue se casar depois disso. Os pais de Qin se viraram. Eles se viraram com raiva e foram embora, deixando Qin Ti sozinho. No entanto, o olhar de Qin Ti ainda estava fixo em Ye Shii. Ele a observava, admirando sua beleza fria e diferente desta noite. No fundo do coração, surgiu uma sensação inexplicável de novidade. Onde está aquela Ye Shii cautelosa do passado? A subserviente Ye Shii que buscava agradar. Ele sentiu-se confuso. Isso é apenas um truque dela para atrair e depois soltar. Afinal, 3 anos de sentimentos. Como ela poderia simplesmente deixar isso para trás? Ela deve ainda amá-lo profundamente. Ele conteve a raiva. Colocou de volta aquele sorriso presunçoso e gentil no rosto. Shii, hoje, posso ignorar o que aconteceu. Eu sei que você se sentiu injustiçado por causa de Xiao Xiao. Mas ela é minha salvadora. Eu não posso ignorar isso. Quanto ao rompimento do noivado, eu sei que você disse isso por impulso. Eu te dou tempo para pensar com calma. Ye Shii ouvia suas palavras pomposas. No fundo, havia apenas um frio e um absurdo. Ela olhou para aquele rosto hipócrita à sua frente. Apenas achou ridículo. Por que só agora ela consegue ver claramente? Ela desviou calmamente da mão estendida de Qin Ti. Deu um passo para trás. O tom é calmo, mas extremamente firme. Qin Ti, não se engane mais. Você sempre me tratou como um substituto. Considerando que você já me ajudou, eu não me importo com o passado. Mas a partir de agora, não teremos mais nenhuma relação. Seja você um benfeitor, ou não sendo um benfeitor. Isso não me diz respeito. Romper o noivado. O que eu digo é verdade. Não importa se você acredita ou não. Isso não é uma jogada de controle. O coração de Qin Ti afundou de repente, como se algo escorregasse de seus dedos. Não conseguia segurar de jeito nenhum. Um raro traço de pânico passou por seus olhos. Ele ainda teimosamente acredita estar no controle da situação. Tentou estender a mão novamente. Sem esperar que ele a tocasse, Ye Shii se esquivou novamente. Seu olhar era frio e cortante. Impossível. Qin Ti, por favor,
ouça com atenção. Sou eu, Ye, que não quero você mais. O que você acha que é? Você nem merece que eu tente agradá-lo. Essas palavras desmascararam a falsa fachada de Qin Che, sendo tão humilhado na frente de todos. O sangue em seu rosto se foi. Fechou os punhos com força. Furioso e envergonhado, ele rugiu. Ye, bom, você não sabe dar valor à boa vontade. Então, a partir de agora, minha família Qin e a sua família Ye não terão mais nenhum vínculo. No entanto, Ye Jiangu já estava apavorado pelo meu olhar. Onde ele ainda teria coragem de dizer mais uma palavra? Ele sentiu que se emitisse mais um som, na próxima segunda, seria chutado novamente por mim. Não importava o quanto Lin Lanlan puxasse e chamasse. Ele permaneceu imóvel, como se estivesse petrificado. Ye Jiangu, ao ouvir isso, ficou rígido. Imediatamente, ele endireitou a postura como se tivesse recuperado a compostura. Eu sou o verdadeiro pai. Agredir ele já é um ato de extrema desobediência. E ainda ousa criticá-lo. Em seguida, ele repreendeu severamente Ye. Você esteve com Qin Che por 3 anos. Se realmente terminarem, quem mais vai querer você depois disso? Ye apertou. Aquela sensação familiar de dor aguda a atingiu. Eles sempre dizem que estar noiva de Qin Che é uma sorte para ela. Ela deveria ser eternamente grata. Não deveria fazer essas loucuras. Mas as feridas que Qin Che causou a ela repetidamente, eles simplesmente ignoram completamente. Eu ri friamente. A voz soou ainda mais autoritária. Quem disse que minha irmã não é desejada? Há muitos bons homens em Pequim. Será que todos os homens do mundo, exceto Qin Che, estão disponíveis? Ye Jiangu ficou sem palavras. Ele só pôde fechar a boca, irritado. Lin Lanlan, vendo a situação, rapidamente forçou um sorriso para amenizar a situação. Não se pode dizer isso. Como diz o ditado, melhor destruir 10 templos do que um casamento. Estamos todos aqui pelo bem da Xi, certo? Ye Jiangu rapidamente concordou. Exatamente. Qin Che exibiu um sorriso de satisfação. Ele olhou silenciosamente para Ye e começou a falar lentamente, como se estivesse trazendo uma bênção. Xi, o que aconteceu hoje fica por aqui. Desde que você se comporte melhor no futuro, eu ainda estarei disposto a me casar com você. Ye segurou meu braço firmemente. Ela encostou a cabeça em mim. Eu cuspi desprezosamente em direção a Qin Che. Meu olhar estava cheio de desdém. A família Qin não comprou espelhos? Ou não conseguem ver seu próprio reflexo no vidro? Eles não têm ideia do que realmente são. E ainda têm a audácia de falar descaradamente aqui, colocando uma postura arrogante ao dizer que está disposto a se casar com minha irmã. Nem olham para si mesmos e se perguntam se merecem isso. Qin Che foi envergonhado publicamente por mim repetidamente. Ele até levou um soco. Essa situação de jeito nenhum pode ser engolida. Ele gritou com raiva. Você. E se você é o irmão de Ye, e daí? Eu não tenho medo de você. Eu nem sequer olhei para ele pelo canto do olho. Apenas dei a ordem friamente. Venham, expulsem os convidados. O segurança à porta entrou ao ouvir. Pegaram Qin Che e o arrastaram para fora. Me soltem. Vocês sabem quem eu sou? Qin Che lutou e xingou com raiva. Muito bem. Vocês têm muita coragem. Ousam me tratar assim? Seus gritos foram desaparecendo à medida que seu corpo era arrastado para longe. O salão finalmente ficou em silêncio. Ye Jiangu olhou na direção em que Qin Che desapareceu. Não pôde deixar de me repreender. Ye, veja o que você fez. Você não suporta ver a família Ye bem, não é? O casamento comercial entre a família Qin e a família Ye foi destruído por você. Você, filho rebelde, acabou de voltar e já está bagunçando tudo. Qual é a sua intenção? Sob a incitação de Lin Lanlan, ele parecia ter recuperado a confiança de ser o chefe da família. Ele é quem realmente controla a família Ye. Um filho que acabou de voltar se atreve a desafiá-lo. Isso é um ato de extrema desobediência. Meu olhar passou de forma casual. Lin Lanlan tinha um rosto que denunciava sua insegurança. Finalmente, caiu sobre Ye Jiangu. O tom era gelado, com um leve toque de sarcasmo. 10 anos sem nos vermos. Meu pai parece ter aumentado o volume da voz. Um pouco de progresso. Apenas. Será que meu pai esqueceu? Eu sou o legítimo herdeiro do grupo Ye. Ou será que esses 10 anos te fizeram abusar do poder alheio? Esqueceu completamente sua própria identidade? Ye Jiangu ficou sem palavras diante da pergunta. De fato, eu sou o único herdeiro do grupo Ye. Nem mesmo Ye e suas irmãs têm ações. E ele mesmo só tem 1% das ações. Lin Lanlan apertou a borda da roupa e rapidamente falou. Eu sei que o herdeiro é você. Mas Ye, você também deve pensar no seu pai. Nestes 10 anos que você não esteve aqui, ele tem se esforçado sozinho para manter o grupo Ye em ordem. Agora que você voltou, quer roubar a empresa do seu pai. Isso é comportamento de filho?
Eu a olhei de relance com um olhar como: qual é o seu nome? Lin Lanlan ficou surpresa. Não esperava ser perguntada isso. Embora estivesse um pouco confusa, ela ainda se preparou para se apresentar. Meu sobrenome é Lin. Nós temos o sobrenome Ye. Eu não esperei ela terminar e a interrompi friamente. Lin Lanlan não reagiu de imediato. Ao ouvir as risadinhas ao redor, ela de repente voltou à realidade. Ela apertou os punhos e amaldiçoou por dentro. Esse idiota do Yeng ousou humilhá-la publicamente de forma sarcástica. Ye Jiangu ainda queria falar em defesa de Lin Lanlan, mas a próxima coisa que eu disser vai deixá-lo apavorado. Eu me lembro de ter dito: as coisas da minha mãe, ninguém pode tocar. Lin Lanlan, ao ouvir isso, deu um tremor repentino. A verdadeira Shueishui. Eu estabeleci uma regra. O quarto da mãe. Roupas. Joias. Não se pode tocar em nada. E neste momento, o colar e as roupas de Bai Shueishui estão sendo usados por Lin Lanlan. O frio nos meus olhos foi instantaneamente substituído por uma fúria e tristeza avassaladoras. A imagem e a voz da minha mãe, junto com suas experiências passadas, giravam na minha mente. Ye Jiangu desviou o olhar, sentindo-se culpado. Lin Lanlan sentiu a minha poderosa aura, puxando a manga de Ye Jiangu. Sua voz estava entrecortada e afetada. Marido, eu realmente não fiz por querer. Eu só queria que Xi e as outras me vissem como uma mãe. Eu sei. Desde que eu cheguei a esta casa, elas não vão se aproximar de você. Sempre se opuseram a mim. Eu consigo suportar tudo isso. Mas você é o pai biológico delas. Eu não posso deixar que elas sejam ingratas com você. Ye Jiangu, ao ouvir essas palavras sinceras, ficou instantaneamente emocionado. Ele sabia que apenas Lin Lanlan se preocupava genuinamente com ele. Ele abraçou Lin Lanlan e olhou para mim. Yeng, sua tia Lan não fez por mal. Além disso, sua mãe já faleceu há muitos anos. Aqueles vestidos estão apenas guardados. Se sua tia Lan gosta de usar, deixe-a usar. Somos todos uma família, não somos? Quem aqui é da sua família? O grito de Ye Xi estava cheio de agudeza e desespero infantil. Minha mãe não está mais aqui. Que direito ela tem de usar as roupas da minha mãe? Este é o lar da minha mãe. Ye Jiangu, ao ouvir isso, mostrou um leve descontentamento e gritou severamente: pare com isso, sua garota. Eu bati levemente em Ye Xi, que tremia de raiva. Dei um passo à frente. Arranquei bruscamente o colar do pescoço de Lin Lanlan. Lin Lanlan gritou de dor. Instantaneamente, marcas vermelhas e ofuscantes apareceram em seu pescoço. A dor a fez gritar desesperadamente. Eu olhei para o colar em minha mão. Era o que minha mãe mais amava. A sensação de estar manchado fez meu coração apertar. Era uma traição às expectativas de minha mãe. Ye Jiangu viu o pescoço de Lin Lanlan vermelho e inchado e ficou muito preocupado. Ele gritou furioso para mim: Yeng, o que você fez com a sua mão? Você, filho rebelde. Ela é sua madrasta. Eu respirei fundo. Fechei os olhos, ao abri-los lentamente. Meus olhos estavam cheios de frieza. Não havia um pingo de emoção. Como os dados da pesquisa mostram, Ye Jiangu não era mais o pai de antigamente. Então eu não preciso mais me preocupar com nada. Ele trata as irmãs dela assim. Como ele pode se achar digno de falar sobre casamento? Lin Lanlan segurou a mão de Ye Jiangu, suportando a dor, tentando amenizar a situação. Estou bem, marido. A criança acabou de voltar. Não se importe com ela. Eu acredito que ela também tem suas razões. Yeng, você não fez isso de propósito, certo? Ela está atuando como se fosse uma vítima. Eu fiz isso de propósito. Não finja na minha frente. Eu acho isso repugnante. Em seguida, meu olhar como caiu sobre o vestido que Lin Lanlan estava usando. A roupa que você está vestindo. Precisa que eu mande alguém tirar peça por peça? Ou você mesmo vai tirar agora? Lin Lanlan não esperava que eu não lhe desse nenhuma consideração. Segurando Ye Jiangu. As lágrimas vêm sem aviso. Eu falei com um tom sarcástico para Ye Jiangu. Eu estou fazendo isso por sua causa. Dê a ela uma chance. Tire imediatamente as coisas da minha mãe. Aquilo não é algo que ela mereça usar. Em seguida, virei-me para Lin Lanlan com um olhar de desprezo. Você não tem pais? Seus pais nunca te ensinaram que não se deve tocar em coisas que não são suas? Não se pode mexer em coisas que não são suas? Quem te deu permissão para pegar isso? Ou será que minha mãe me apareceu em sonho ontem à noite e pediu que você vestisse as roupas dela, para que você tenha um lindo aniversário hoje? Assim que essas palavras saíram, Lin Lanlan e Ye Jiangu sentiram um arrepio. Os convidados também começaram a cochichar. Muitas pessoas se levantaram para defender a justiça. Eu acho que este jovem tem razão, já que é um item que pertence à mãe dela. Então não pode ser mexido à toa. Isso é um respeito básico pela pessoa. Exatamente, velho Ye. Outra pessoa concordou. De fato, vocês estão errados nessa questão.
Embora sua ex-esposa já não esteja mais aqui, sua filha ainda está aqui. Além disso, vocês ainda não estão casados. Lin Lanlan sentiu como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nela. A vergonha e a humilhação a afogaram. Há mais de 10 anos, ela nunca esteve tão desamparada. Desde que começou a seguir He Jiangu, ela sempre foi a alta e arrogante He Jia Tai Tai. Pessoa em destaque. Pessoa respeitada. Esta noite, tudo isso foi arruinado por esse garoto que apareceu do nada. Que moleque fedorento apareceu para arruinar? Eu sei. Lin Lanlan, com a voz tremendo, atuou ainda mais intensamente. Eu não deveria ter mexido nas coisas da sua mãe sem a permissão de vocês. Apenas mexer nas coisas da sua mãe. Mas eu só queria fazer vocês felizes. Suas palavras eram tão lamentáveis. Qualquer um que ouvisse ficaria com pena. He Jiangu estava com o coração partido. Ele aumentou a voz abruptamente. Chega! Não é só uma roupa. Vocês precisam fazer tanto barulho por isso? Yeng, considerando que você acabou de voltar, não vou te dizer nada. Mas você precisa entender. Eu sou seu pai. Você é meu filho. Você não tem o direito de questionar o que eu digo. Ao ouvir isso, eu sorri friamente. E daí? He Jiangu, você acha que pode me ameaçar? Eu nem tenho medo de te bater. Não reconheço você como meu pai. Não é nada difícil. He Jiangu estava tão furioso que tremia e seu rosto estava vermelho. Ele me encarou por um bom tempo sem conseguir dizer uma palavra. Eu não olhei mais para ele. Segurando a mão de Ye Shi, subi as escadas. Uma voz fria ecoou pelo salão. Esta casa está registrada em meu nome. Eu não quero que ninguém mora aqui. Ninguém está autorizado a morar aqui. Em seguida, virei-me para o segurança na porta. Quem está aí? Expulsem esta mulher. E também as coisas do meu grande pai. Joguem tudo para fora. Você se atreve? He Jiangu rugiu. Eu sou seu pai. Você se atreve a me tratar assim? Você vai se arrepender. Ao ouvir isso, não parei e respondi sarcasticamente. Como assim? Vocês podem expulsar minha irmã de casa? Mas eu não posso expulsá-los? Preciso lembrá-los mais uma vez? Tudo que pertence à família Yi pertence a mim. Agora que eu voltei, quem se atrever a cobiçar o que é meu? Peguei um copo que estava na mesa ao lado. Caiu com força no chão. Como este copo. O copo quebrou com um estalo. O som nítido fez He Jiangu recuar 2 passos. Lin Lanlan ficou pálida. Ela passou por muitas dificuldades para entrar na casa dos Yi. Como poderia estar disposta a ser expulsa? Yeng, você, filho rebelde. Você se atreve a me tratar assim. Você será desprezado por todos. Lin Lanlan gritou. Eu parei e olhei para trás. Um sorriso enigmático apareceu em meu rosto. Você diz isso. Parece fazer muito sentido. Meu tom de voz mudou de repente. Expulsá-los assim não é certo. Isso manchará minha reputação. Portanto, deixarei vocês ficarem. A mudança repentina deixou He Jiangu e Lin Lanlan atordoados, sem saber o que pensar. Até que eu e Ye Shi entramos no quarto. He Jiangu finalmente se sentou. Lin Lanlan ficou. Sua voz carregava um tom de descontentamento. Marido, seu filho mais velho está sendo exagerado. Como pode fazer isso? He Jiangu deu um tapinha na mão dela para confortá-la. Não se preocupe. Não precisa se preocupar. Meu filho, ele é um pouco teimoso, mas eu sou o pai dela, afinal. Não importa o que aconteça, ela nunca teria coragem de me expulsar. É só conversa. Fique tranquilo. No entanto, o nome que está na casa realmente é o meu. Ele e Lin Lanlan gastaram muito esforço, mas nunca conseguiram colocar a propriedade em seu nome. A razão é uma só. Enquanto não confirmarem minha morte, a propriedade é minha. Mesmo que eu realmente não esteja mais aqui. O segundo herdeiro também são minhas irmãs. De qualquer forma, não seria a vez deles. Não esperava que eu realmente voltaria. Entrando no corredor do segundo andar com Ye Shi, empurrou a porta e entrou. O que se apresentou à vista era uma decoração completamente estranha. Este lugar está completamente renovado, cheio de vestígios da vida de outra pessoa. Tudo que pertencia a mim na memória desapareceu. Eu agarrei bruscamente o braço de Lin Lanlan que estava me seguindo. O olhar era frio. Onde estão minhas coisas? Lin Lanlan sorriu com satisfação ao ver sua expressão de raiva. Ela fez uma careta e disse desdenhosamente 2 palavras. Queimou, pá. O som nítido de um tapa foi acompanhado por um grito de Lin Lanlan. O rosto dela instantaneamente se virou para o lado. Logo após um estrondo, ela caiu pesadamente no chão. Ao ouvir o barulho, He Jiangu correu rapidamente. Ao ver Lin Lanlan deitada no chão, ele a repreendeu severamente. Yeng, o que você está fazendo? Sabe que ela é sua madrasta? Minha esposa. Sua mãe por tantos anos. Por que eu não posso me casar novamente? Olhando para Ye Shi que estava espiando do quarto da irmã, um sorriso inocente surgiu no meu rosto. Senhor pai, você pode estar me acusando injustamente.
Quando foi que eu fiz algo para ela? Eu acabei de chegar. Perguntei a ela uma coisa. E no final, ela mesma caiu no chão. Ela ainda se deu um tapa para tentar me incriminar. Lin Lanlan ficou tão furiosa com essa inversão dos fatos que tremia de raiva. Ela me apontou e começou a gritar. Você está falando besteira. Seu idiota. Amor, veja meu rosto. Foi ela quem me bateu. Ye Shi também se levantou e disse seriamente. Eu também vi. Foi ela quem se deu um tapa, tentando colocar a culpa no meu irmão. Vocês. Lin Lanlan ficou tão furiosa que quase desmaiou. Ela olhou ferozmente para os dois irmãos. Ye Jiangu observou os dois atuando de forma tão convincente. Ele estava cético em relação às palavras de Lin Lanlan. Ignorou as acusações de Lin Lanlan. A voz ainda era fria. Onde estão as minhas coisas? Ye Jiangu hesitou por um momento. Comentei casualmente que estava no depósito. Um frio surgiu em meus olhos. Aquela mirada fria deixou Ye Jiangu um pouco apavorado. Ele diminuiu um pouco a voz. Eu pensei que você já tinha. Este quarto está vazio de qualquer forma. Então, deixe sua irmã ficar aqui. Ele tentou explicar, com um toque de bajulação. Com tantos quartos na casa, você pode escolher qualquer um para ficar. Ao ouvir isso, imagens de quando minha mãe ainda estava viva passaram pela minha mente. Minha mãe trabalhava fora. Meu pai cozinhava em casa e brincava com elas. Ele costumava fazer arte com folhas de outono porque eu gostava. Ele fez pessoalmente obras de arte com folhas para mim. Mas agora ele fala disso de forma tão casual. Qualquer um serve. Não é de se admirar que as irmãs estejam desapontadas. Afinal, tudo já mudou. Eu forcei um sorriso sarcástico e perguntei. Senhor pai, você se esqueceu? Foi você quem me disse isso uma vez. Eu sou seu primeiro filho. Meu quarto foi você quem decorou. Você disse que nesta vida, além de mim, este quarto não terá outro dono. Ao ouvir isso, o coração de Ye Jiangu deu um salto. Como se tivesse tocado em uma memória esquecida. Ele já amou muito elas. Em relação a Bai Shuui, ele foi chamado de sem dignidade, sem honra. Todos só viam o brilho de Bai Shuui. Zombavam dele por viver às custas de mulheres. Não merecia ser chamado de homem. Aqueles passados, ele já não queria mais lembrar. Chega! Ele interrompeu minhas palavras com um tom irritado. Um quarto é motivo para tanto alvoroço? Eu limpei a garganta e segurei as lágrimas que estavam se formando nos meus olhos. Em seguida, me virei para olhar os seguranças que vinham atrás. Venham, quebrem para mim. Os seguranças correram com os martelos nas mãos. Entraram na casa. Começaram a quebrar as paredes. Quebraram os móveis. Ah! Lin Lanlan gritou. Ye Jiangu gritou. Yeng, você enlouqueceu? Lin Lanlan percebeu. Correu rapidamente para dentro para impedir. Parem com isso! Não toque nas coisas da minha filha. Todos saiam daqui. No passado, ela percebeu de imediato que este quarto era espaçoso e iluminado. A boa energia também. Decidiu firmemente que sua filha se mudaria para lá. Ye Shi e aquelas garotas lutaram com todas as forças para impedir. Não deixaram que elas tocassem neste quarto. Mas no final, não conseguiram vencer a força do mais velho. Todas foram severamente repreendidas por ela. Foram punidas a ficar de joelhos em um pequeno quarto. Não lhes deram comida nem água. Só então ficaram obedientes. Mas agora, ela não era estranha à fama de Ye Eng. Ele era chamado de o primeiro jovem mestre de Pequim. Eu só quero reformar meu quarto. Afinal, algo impuro já havia estado aqui. Isso me deixou muito incomodado. Continuem quebrando. Se alguém for parar isso, não precisa ser educado com eles por minha causa. Basta dar uma martelada na cabeça de cada um. Você, esse filho desobediente. Os seguranças, ao ouvir isso, levantaram a marreta contra Lin Lanlan, que ainda tentava impedi-los. O rosto de Lin Lanlan estava tão apavorado que recuava constantemente. Finalmente, seus olhos reviraram. Ela desmaiou. Ye Jiangu rapidamente levou as pessoas de volta ao quarto. Eu apertei o rostinho redondinho da minha irmã. Pronto. Vamos voltar para o quarto e descansar. Eu levei Ye Shi de volta ao quarto para descansar. Depois que eu fui ao banheiro tomar banho, Ye Shi olhou ao redor. Seus olhos se tornaram vazios e sem vida. Ela se encolheu em um canto, abraçando os joelhos, insegura e sem saber o que fazer. O vento levantou as cortinas. Ye Shi olhou ao redor com medo. Imagens de quando foi intimidada surgiram em sua mente. O corpo de Ye Shi começou a tremer gradualmente. As lágrimas escorrem pelos olhos. Caem em grandes gotas. Ela não sabe o que elas vão usar para assustá-la desta vez. Para intimidá-la. A sensação de pimenta nos olhos que ela pode lembrar a vida toda e nunca esquecer. Eu estou secando o cabelo. Meu olfato também se tornou muito mais sensível. Sinto que há um cheiro neste quarto.
Deve ser por causa de ter as portas trancadas e as janelas fechadas por tanto tempo. Parece que não posso ficar aqui esta noite. Não vi Eshii. Pensei que ela tinha saído. Virei a cabeça e vi uma garota encolhida no canto. A garota estava soluçando baixinho. Minhas pupilas se contraíram de repente. Num instante, meu coração subiu até a garganta. Corri rapidamente até lá. Shii! O que aconteceu com você? O olhar de Eshii estava vazio, como se fosse um corpo sem alma. Você consegue me ouvir? Sou seu irmão, olhe para mim. Eshii parecia ter ouvido alguma palavra sensível. Estendeu a mão e me empurrou com força. Meu irmão não. Sai fora. Eu a vi assim. Eu, que tenho bastante conhecimento em psicologia. Imediatamente percebi que ela havia passado por ferimentos desumanos. Estendi a mão e a abracei. Não tenha medo, Shii. Sou eu, seu irmão. E Shii balançava a cabeça insistentemente. Não me toque! Não me toque! Por favor! Socorro! Enquanto gritava, Shii segurou minha mão. Uma mordida. Eu não disse uma palavra. Nem franzi a sobrancelha. Com a outra mão, abracei-a e a consolei suavemente. Não tenha medo. Estou aqui com você. Não haverá pessoas mais. Eu não sabia o que ela havia recebido, mas com certeza estava relacionado às experiências anteriores. Ao sentir o cheiro de sangue, Ishii finalmente saiu de seus pensamentos. Ela levantou a cabeça abruptamente e se assustou ao ver meu rosto. Rapidamente soltou a mão. Sua mão trêmula segurou a minha. Seu rosto estava coberto de lágrimas. Não, irmão. Eu não fiz isso de propósito. Ishii pulou nos meus braços. Eu continuei a confortá-la suavemente. Ishii balançou a cabeça enquanto chorava. E então começou a se dar tapas com força. Sou eu. Fui eu quem feriu o irmão. Desculpe. É minha culpa. Eu rapidamente a impedi de agir assim. Controlar isso. Shii, calma. Está tudo bem. O irmão voltou. O irmão não está machucado. Ishii estava com o rosto cheio de lágrimas e ranho. Ela chorou e explicou o motivo. Irmão Gugu. Eles todos me intimidam. Papai disse que vai comemorar meu aniversário de 18 anos. O primo da tia Lan quer me intimidar. Eu usei um vaso para fazer um buraco na cabeça dele. Eles disseram que fui eu quem fez isso. Fui eu quem machucou o primo dela. Papai me expulsou de casa. Não me deu nada. Na verdade, 3 anos atrás, ela e Kinti não era a primeira vez que se encontravam. Eles se conheceram pela primeira vez quando ela tinha 18 anos. Ela caminhava sozinha na rua. Em um estado de confusão, quase colidiu com o carro dele. Kinti jogou uma quantia para ela. A marca no meu braço foi bem profunda, causada por Ishii, sangrando profusamente. Mas eu nem franzi a testa. Ouvindo essas palavras da irmã, seus olhos ficaram instantaneamente vermelhos. Fique tranquila. O irmão não vai deixar passar ninguém. Eu vou fazer eles pagarem o preço. Nos meus olhos, havia um brilho ameaçador. Ishii se aninhou docemente em meus braços. O irmão vai preparar um lanche para você. Não era você quem mais gostava da minha sopa de frango negro quando éramos crianças? Daqui a pouco, vamos comprar um frango. Shii, você pode ajudar seu irmão a amassar a massa? Minha voz suave era como um raio de luz, que iluminou as fendas de medo e escuridão no coração de Ishii. Sopa de frango negro. Essa é uma das poucas memórias quentes da infância. A intenção da folha fungou. Limpou as lágrimas de qualquer jeito, mas balançou a cabeça. Ergueu. Eu não como. Irmão, sua mão está machucada. Vamos ao hospital, tudo bem? Ela olhou para a marca horrível em seu braço, com os olhos cheios de culpa e arrependimento. Tudo bem. Então vamos primeiro ao hospital. Eu não hesitei. Enfaixei a ferida com uma toalha de forma simples, e a levei embora. No andar de baixo, Lin Lan ouviu o barulho. Ao ver que os dois estavam prestes a sair, um sorriso de satisfação surgiu em seu canto de boca. Preparou-se para voltar ao quarto e continuar descansando. No entanto, assim que ela se deitou, a casa inteira de repente foi preenchida com um barulho ensurdecedor de paredes sendo derrubadas. O som intenso parecia bater em seu coração. E Jiango e Lin Lan não podiam mais suportar. Antes de sair, eu dei a última ordem, para destruir todos os quartos delas. No hospital, Ishii olhou para a mão enfaixada com os olhos vermelhos. Seu olhar sempre carregava uma culpa persistente. Voltando para o apartamento, já era de madrugada. Ishii não queria mais dar trabalho ao irmão. Então disse que não estava mais com fome. Ela notou o senhorio gordinho. Esta noite, ele não estava sentado dentro jogando como de costume. Tudo bem. Não precisa ficar olhando para minha ferida o tempo todo. Já não dói mais. Olhei para ela, com uma expressão de culpa, e disse suavemente. Shii, eu sei que você está tendo uma reação de estresse. O irmão não te culpa. Nunca pensei em te culpar. Porque você é minha irmã. É minha irmã de sangue. Então, não se sinta mais culpada, tudo bem?
Eu acariciei gentilmente a cabeça de Yeshii. Se você realmente quer fazer algo para me compensar, então, traga uma bacia de água quente para eu mergulhar os pés. Yeshii imediatamente acenou com a cabeça como um pintinho. As lágrimas em seus olhos ainda não haviam desaparecido, mas foram substituídas por uma sensação de compreensão e amor. Naquele momento, Yeshii estava preocupada se estava se comportando mal. Vou encontrar meu irmão, que está machucado. Ele se ofereceu para o sofá. Eu machuquei esta mão aqui fora. Como você poderia encontrar? Puxei-a suavemente. Tudo bem. Depressa. Durma. Não está tão cedo. Yeshii se enfiou obedientemente debaixo das cobertas. Ela chorou a noite toda em seus sonhos. Seu corpo tremia de vez em quando. Eu a limpei suavemente as lágrimas repetidamente. A abracei mais forte. Usei meu calor e presença para dissipar seus medos dos sonhos. Até a metade da noite, Yeshii estava sonolenta e pesada. Sua respiração começou a se estabilizar. Olhando para o profundo céu noturno lá fora, eu peguei meu celular. Disquei o número de Alang, para investigar o primo de Lin Lanlan, e os amigos de Ye Jiangu. Amanhã de manhã, eu quero ver esses dados. Alang do outro lado da linha ainda estava sonolento. Assim que ouviu minha voz, ele imediatamente acordou. Respondi solenemente. Kang Han deve ser. Senhor Ye. Eu suspirei levemente. Instintivamente, quis pegar um cigarro, mas percebi que não tinha nada comigo. Respirei fundo para acalmar meu coração. Alan, você trabalhou duro durante este tempo. O bônus dobrou. Sabor total. Alan é sua funcionária. Não posso dizer que foi difícil. A voz de Alan carregava uma lealdade inabalável. Seguir-me é a maior sorte da vida dela. Fui eu quem lhe deu um bom salário e tudo. Sem mim, não haveria Alan de agora. Na manhã seguinte, eu preparei um delicioso macarrão de frango negro para Yeshii. Ao sentir o cheiro familiar, os olhos de Yeshii instantaneamente se encheram de lágrimas e seu nariz ficou ardendo. Aquela era a essência que pertencia ao irmão e à casa, guardada nas memórias. Hoje é fim de semana, você está de folga, certo? Yeshii acenou com a cabeça e comeu um pouco de macarrão. Então, depois do jantar, vamos voltar juntos e dar uma olhada. Eu falei de maneira casual, mas deixei cair uma bomba. Eu mandei reformar a casa. O seu quarto está completamente perdido. A partir de agora, você vai morar ao meu lado. Eu também mandei derrubar a parede do meio. Fiz uma porta pequena especialmente para isso. A mão de Yeshii apertou os achis. Uma sensação agridoce e um calor subiram em meu coração. Então, o irmão sabia de tudo. Ele havia pensado em tudo para ela. Esta mansão foi deixada pela mamãe. É um símbolo de família. Eu não posso desistir. Se alguém não gosta de morar aqui, então eu prefiro demolir a casa e reconstruí-la. A imagem da mamãe vestindo um quipão vermelho passou pela minha mente, com brincos de pérola prateada. A mamãe costumava acariciar minha cabeça e dizia: IEH é acento agudo NG. Você sabe porque a mamãe te deu o nome de IEH é acento agudo NG? Porque a mamãe espera que você seja feliz a vida toda. IEH é acento agudo NG marca registada. Meu IEH é acento agudo NG. Mas você sempre precisa ser forte. Você é o herdeiro que a mamãe sustentou. Não decepciona a mamãe. Irmão. Então, vamos ter que voltar a morar lá, certo? Yezii perguntou em voz baixa. Havia ainda uma leve inquietação em seu coração. Preocupada em perder o controle novamente e cair no medo. Eu acariciei sua cabeça de forma suave. Zii. Você precisa lembrar. Fugir nunca resolverá os problemas. Somente encarando a escuridão. Você pode não temer a escuridão. Eu olho nos olhos de Yezii. O olhar era firme. A partir de hoje, cada dor que eles impuseram a você, todos nós devemos lutar com todas as nossas forças para recuperá-la. As injustiças que você sofreu, eu farei com que eles paguem um preço 1000 vezes maior. Yezii ficou olhando para mim por um longo tempo, incapaz de se recuperar. Os dois desceram as escadas para se preparar para sair. De repente, uma sombra apareceu e avançou rapidamente em nossa direção. Yezii assustou-se. Em seguida, ouviu um baque. A pessoa se ajoelhou abruptamente diante de Yezii. Eu errei. Senhorita Ye. Por favor, me perdoe. Eu realmente reconheço meu erro. Eu nunca mais ousarei cobiçar você. Eu não deveria ter dito aquelas coisas a você. Foi meu erro. Eu mereço ser punido. Enquanto falava, o som de palmadas ecoou. Ele se esbofeteava com força. Enquanto Yezii estava em choque. Foi então que ela reconheceu a pessoa ajoelhada diante dela. Não é aquele senhorio gordinho. Como ele apareceu de repente aqui. E como ele poderia se ajoelhar diante dela. E ainda se esbofetear com tanto medo. Como ele ficou tão desastroso. Eu não prestei atenção no senhorio se ajoelhando e implorando. Pegando a pasta de documentos entregue por Alain. Tirei de dentro o título de propriedade. Virei-me e entreguei a Yezii. De agora em diante. Você é a proprietária deste prédio. Minha voz era suave. Mas carregava uma força indiscutível. Este é o título de propriedade. Está escrito o seu nome nele. E Yezii de repente abriu os olhos. Seus olhos amendoados estavam cheios de incredulidade. Ela pegou o título de propriedade, confirmando repetidamente o nome no papel, até ter certeza de que era realmente dela. Então, olhou para mim, atordoada. Devolveu o título de propriedade. Sua voz estava trêmula, claramente assustada com o grande impacto. Não é, irmão Gu, como você, comprou este prédio. Isso eu não posso aceitar. Isso é seu. Se você me rejeitar de novo, eu vou ficar bravo. Eu fiz uma expressão séria, mas minha voz tinha um toque de carinho. Minha irmã mora aqui há 7 anos. Ela já considera este abrigo como seu lar. Daqui para frente, você pode voltar quando quiser. Yezii rapidamente apertou o contrato em seus braços. Um grande sorriso instantaneamente surgiu em seu rosto redondo. Seus grandes olhos amendoados se curvaram em um adorável formato de lua. Irmã, você também está incrível, não é?
Ela exclamou animadamente em voz baixa. Ela abaixou os olhos. Seu olhar caiu sobre o senhorio que ainda estava se curvando e implorando. Sua voz recuperou a frieza de antes. Eu sei que ele te incomoda frequentemente. Eu já chamei a polícia. A polícia já registrou o caso. Eu não olhei para Yezi e... Parecia estar esperando a atitude da irmã. Ela ainda vai perdoar facilmente como antes. Perdoar facilmente aqueles que a machucaram. Zii. Agora só preciso que você diga uma palavra. E isso pode colocá-lo na cadeia. A mão de Yezi estava firmemente cerrada em um punho. Seus olhos avermelhados encaravam com raiva a pessoa no chão. Esses anos. Este senhorio a assediou de forma aberta e velada. Não se tratava apenas de humilhações verbais. Ele não entrou em seu quarto apenas uma vez às escondidas, tentando fazer algo ilícito. Na primeira vez, ela ficou tão assustada que pegou algo ao seu lado e o feriu. Depois, ela pensou em chamar a polícia, mas foi chantageada pelo senhorio com uma indenização, sabendo que ela não tinha. O senhorio então repetidamente e insistentemente foi avançando. Durante aqueles dias de bullying, ela até chegou a querer acabar com sua vida ridícula. Até que mais tarde, ela se acostumou a ter uma faca ao seu lado. Várias vezes, ela o feriu com a faca. Ele então começou a não se atrever a ofendê-la facilmente. Porque ela deveria deixar passar um canalha como ele. O medo e a raiva acumulados por anos. Encontraram uma saída para se libertar neste momento. E Yezi levantou a cabeça de repente. Sua voz estava carregada de choro e determinação. Irmão, eu quero que ele vá para a prisão. Eu quero que ele pague por isso. Eu o odeio. Ele sempre me intimida. Ao ouvir isso, eu assento satisfeito. Um brilho frio passou pelos meus olhos. Ele com certeza irá para a prisão. E Yezi assentiu com firmeza, olhando para o senhorio sendo levado. Era como se uma enorme pedra tivesse sido retirada do meu coração. Ela limpou as lágrimas do canto dos olhos. Estendeu a mão para mim. Irmão mais velho. Vamos para casa. Suba no carro. Entre no carro. Alain já trouxe o carro. Yezi observou curiosamente a mulher de cabelos loiros e olhos azuis. Ela tinha olhos profundos. Seus traços eram vibrantes e marcantes. Ela exalava uma aura poderosa semelhante à do irmão. Sem dúvida, é alguém que está ao lado do irmão. Irmão. A irmã mais velha, Alain, é sua assistente. Yezi não pode deixar de perguntar. Eu respondi levemente. Alain também sorriu e começou a falar. Senhorita Zin. Eu sou a assistente do Sr. Ye. É uma honra trabalhar para o Sr. Ye. Ao seu lado, aprendi muito. Se precisar de algo no futuro, você pode me contar. Alain é educado e competente. No coração de Yezi havia um sentimento de orgulho e satisfação. O irmão não só tem, como também pessoas tão competentes e boas ao seu lado. O irmão é realmente incrível. Ela olhou para o documento da casa em suas mãos. Este é o primeiro presente que o irmão deu a ela. Ela deve valorizá-lo. Ao mesmo tempo, na mansão da família Ye, Lin Lanlei e Ye Jiangu não pregaram os olhos a noite toda. Andando de cima para baixo, o som de batidas na parede continuou a noite toda. Isso os deixou inquietos. E, infelizmente, eles não podiam fazer nada. Logo pela manhã, a mãe de Ye Jiangu, aquela velha arrogante e autoritária chegou. Assim que entrei, ouvi barulho. Fiquei imediatamente furiosa. Todos parem com isso. O que vocês estão fazendo? Não viram que a velha autoritária chegou? Quem são essas pessoas? Ela gritou para os trabalhadores da reforma. Depois se virou para Ye Jiangu e Lin Lanlan. Vocês dois, coloquem essas pessoas para fora. Lin Lanlan e Ye Jiangu também queriam. Mas esses trabalhadores são teimosos. Eles se aproximaram para impedir. E quase foram feridos por ferramentas. Aquele filho da mãe. A mãe de Ye apontou para cima, tremendo de raiva. Ousou fazer isso com o pai dela. É simplesmente um ato de rebeldia. Mãe. Apenas aguenta um pouco. Ye Jiangu tentou acalmá-la. Assim que terminarem a reforma, não farão mais. A mãe de Ye bateu com força na mesa, fazendo as xícaras deschapelarem. Você não disse que aquele filho rebelde voltou. Onde está a pessoa? Alain me contou sobre o que aconteceu ontem à noite. Não esperava que ela me desconsiderasse tanto. Ela ainda tem a audácia de dizer que vai expulsar todo mundo. Lin Lanlan se aproximou no momento certo e segurou a mão da avó. Sua voz tinha um toque de mágoa e compreensão. Mãe, as crianças não sabem o que estão fazendo. Não fique tão irritada, por favor. Embora elas tenham agido assim comigo ontem à noite. Mas eu já as perdoei. Afinal, elas são apenas crianças. São os filhos biológicos do meu marido. Para ser honesta, eu sou a verdadeira estranha aqui. Quem se atreve a dizer que você é uma estranha? A avó imediatamente ficou irritada e elevou a voz. Você é a minha nora legítima. Lanlan, fique tranquila. A mãe com certeza vai buscar justiça para você. Eu quero ver o que ela realmente pretende fazer. Assim que voltou, começou a causar tumulto em casa. Perturbou a paz de todos. Ele se acha importante, não é? Saía há 10 anos. Quem sabe o que ele foi fazer? Justo quando a mãe de Ye estava furiosa. Criticando indiretamente. Uma voz fria e sarcástica. Ecoou na entrada do salão. Esse Império Qing já caiu há quantos anos? Em qual palácio a família Ye era parteira? Entrei devagar. Meu olhar percorreu a desordem da sala e os três em pânico. Um sorriso frio surgiu nos lábios. Cresci tanto. Nunca soube que meu pai também era de alta posição no palácio. Era também uma pessoa de alta classe no palácio. Filho rebelde. A mãe de Ye gritou exaustivamente. Mas eu parecia não ouvir. Apenas soltei uma risada fria. Caminhei diretamente até o sofá da sala e me sentei. Fiz um gesto para que Ye também se sentasse. Meu movimento foi calmo e despreocupado. Em nítido contraste com a fúria da mãe de Ye. A mãe de Ye estava tão irritada que suas vistas estavam turvas. Seu peito subia e descia rapidamente. Ofegante, apontando para nós. Ye Jiangu ouviu que a mãe estava tão irritada. Não conseguiu mais se conter. Gritou para os irmãos no sofá. H é acento agudo NG. Ye. Vocês dois, ajoelhem imediatamente. Esta é a sua avó. Ao lado, Lin Lanlan apressou-se em se aproximar. Enquanto acariciava suavemente as costas de Yamu. Falando com um tom de reprovação, mas cheio de resignação. H é acento agudo NG. Zii. Vocês não sabem que nos últimos anos a saúde da avó de vocês não tem estado boa. Se vocês a deixarem tão irritada que a saúde dela piorar, isso seria uma grande ingratidão. Apenas ouçam a pessoa mais velha. Ajoelhem rapidamente e admitam o erro. Assim, isso vai passar. Um brilho de satisfação passou por seus olhos. Como se tivesse controle da superioridade moral. No entanto, parecia que eu não ouvi sua voz. Com calma, peguei a jarra de água na mesa de centro. E servi um copo de água para mim. Do começo ao fim, nem sequer lhe dei um olhar. Completamente a tratou como se fosse ar. O rosto de Lin Lanlan instantaneamente ficou pálido. Morder a mandíbula. Como esperado. Este IH é acento agudo NG é o mais difícil. Não posso tolerar que ela continue aqui. Ameaçando sua própria posição. Vocês dois, filhos ingratos. Ye Jianguo ficou completamente enfurecido. Olhou para mim com raiva. Como uma besta enfurecida. Segurando o copo de água, esbocei um sorriso sarcástico. O olhar penetrante apenas passou levemente por Ye Jianguo.
mas fez com que ele ficasse apavorado em um instante. Uma onda de frio subiu dos pés até a cabeça. Em um momento de distração, ele parecia ver novamente aquela mulher poderosa. A mulher que ele amava e odiava ao mesmo tempo. Ele não pode evitar de engolir em seco. Um pânico subiu em seu coração. Pai. Minha voz estava calma. Cada palavra, no entanto, era precisa como uma bala. Agora ainda estou disposto a te chamar de pai. Apenas por causa do nosso sobrenome, e se você continuar me chamando de filho rebelde, então podemos cortar relações imediatamente. Coloquei o copo de água e inclinei levemente o corpo. Meu olhar se tornou ainda mais afiado. Mas, pai, você precisa entender uma coisa. Se você cortar relações comigo, tudo na família E não terá mais a ver com você. Tudo será apenas meu. Fiz uma pausa e minha voz adquiriu um frio cortante. Pai, você se esqueceu dos meus métodos. Podemos fazer a escritura de bens agora mesmo. Garanto que vocês não receberão nada. Eu sou uma pessoa relativamente bondosa. Agora ainda tolero vocês abusando do poder alheio aqui. Mas logo percebi que vocês não conseguem nem distinguir se são raposas ou tigres. Você. E Jiangu estava tão furioso que tremia. E eu estava certo. Uma vez que as relações sejam cortadas, ele se tornará um estranho. E não conseguirá nada. Essa sensação de estar sendo controlado o deixou humilhado e furioso. A mãe de Ye viu seu filho engasgado, sendo completamente ignorada. A raiva em seu coração atingiu o auge. Ela me apontou e começou a gritar. Seu idiota desgraçado. Comprovadamente igual à sua mãe. Não são nada bons. Só fazem mal aos outros. Sua mãe mereceu isso há muito tempo. Ao ouvir alguém ousar insultar sua mãe, o sorriso no meu rosto congelou instantaneamente, substituído por um gelo que cobria tudo. Meu olhar se tornou extremamente perigoso. Sem qualquer hesitação, levantei o copo de água à minha frente e joguei diretamente no rosto da mãe de Ye. A água fervente espirrou por toda parte. A mãe de Ye gritou em desespero. Cobria o rosto, parecendo desastrosa. Ao lado, Lin Lan também ficou assustada. Não esperava que eu fosse tão desrespeitoso. Nem mesmo a velha senhora eu respeitei. Eu me levantei lentamente, olhando de cima para a desajeitada Yamu. A voz fria como geada. Parece que você ainda não reconheceu sua verdadeira identidade. Aqui comigo. Essa identidade não vale nada. Se você não me provocar, fica quieta como uma pessoa invisível. Considerando sua idade e que você está com um pé na cova. Quando estou feliz, talvez eu ainda possa te chamar de vovó. Deixar você continuar desfrutando dessa riqueza e luxo. Eu dei mais um passo à frente. Uma forte pressão emanava de mim. Mas você insiste em pular na minha linha de base. A partir de hoje, o pé da família Ye. Não cairá um centavo em você. Yemu estava tremendo de raiva. Não pensei que eu fosse tão ousado. Ousado ao extremo. Totalmente fora do comum. Ela achava que poderia me controlar com sua posição de mais velha e a acusação de desonra familiar. Mas descobriu que nada poderia me ameaçar. Se eu realmente rompesse laços com seu filho. Então, desta vez, ela realmente tentou levar vantagem e acabou em desvantagem. Não obteve nenhum benefício. Uma sensação fria subiu em seu coração. Estava extremamente frustrada. Já deveria ter sabido disso. Eu sou exatamente como aquela mulher de antes. Idêntico. Não fique xingando minha mãe em pensamento. Eu parecia ter penetrado em seus pensamentos e continuei. Se não fosse por minha mãe na época, você provavelmente não saberia onde estaria se arrastando em algum lugar remoto. A avó ficou sem palavras por um bom tempo após ouvir isso. Embora não quisesse admitir. A verdade estava diante de seus olhos. Tudo que a família Ye possui realmente veio daquela mulher. O rosto de Ye Jiangu também mudou repentinamente. Ele apertou os punhos com força. A verdade estava claramente diante dele. Ele também sabia que sua mãe estava certa. Mas simplesmente não queria aceitar aquela verdade humilhante. Todos dizem que ele subiu ao poder por causa de Bai Shu Yue. Se não fosse por Bai Shu Yue, ele, Ye Jianguo, não é nada. Mas todos dizem que ele vive às custas dos outros. Esse tipo de fofoca e a insegurança que vem com ela faz com que seu amor se transforme gradualmente em ódio. Ele culpa aquela mulher por ser arrogante. Se ela tivesse simplesmente entregue o grupo Ye para ele administrar, ela ficaria em casa cuidando do marido e dos filhos. Aqueles homens não estariam falando mal dele. Tudo é culpa daquela pessoa, Bai Shu Yue. Pai. Eu me virei para ele e o tom de zombaria aumentou. Eu desapareci por 10 anos 6. A verdade provou. Você realmente não é adequado para gerenciar a empresa. Eu sei. Você sempre teve ressentimentos em relação à mãe. Acreditando que sua posição não é digna. Mas pergunte a si mesmo, com a mão na consciência. Se fosse você realmente teria a capacidade de fazer a família Ye crescer e se fortalecer. Eu não hesitei em expor suas feridas. Se você realmente tivesse essa capacidade. Então, nesses 10 anos, o grupo Ye não teria chegado a esse ponto hoje. Todos podem pisar em alguém. Essas palavras são como uma espada afiada. Perfuraram Ye Jianguo sem deixar vestígios. Aquele coração orgulhoso e arrogante quebrou completamente seu último resquício de orgulho. Ele mordeu os lábios e não disse uma palavra. A expressão em seu rosto, de raiva, gradualmente, transformou-se em uma derrota difícil de esconder. Depois de um tempo, eu me endireitei e olhei para a porta. A voz recuperou a calma e a frieza de antes. Todos podem entrar. O mordomo e a governanta. O cozinheiro. Os empregados entraram apressadamente. Eram aqueles rostos familiares da casa Ye de 10 anos atrás. Deixem-me trazê-los de volta um a um. Desde que eu mesmo. Lin Lan entrou. Ela os demitiu todos. Substituiu por novas pessoas. Ye Jianguo olhou para essas pessoas com muitos pensamentos. Nesse momento, ele parecia ter voltado muitos anos atrás. Quando ele estava com Bai Shu Yue, o jovem mestre. A partir de hoje, vocês estão oficialmente de volta ao trabalho. Irmã Lin, vá até o quarto da minha mãe e dê uma olhada. Algo está faltando. Tudo que minha mãe deixou tem uma lista. Você pode comparar. Se descobrir que falta alguma coisa, então vá em cada quarto e procure. Se não encontrar, chame a polícia imediatamente. Afinal, qualquer item que seja retirado já é motivo suficiente para abrir um boletim de ocorrência. Mordomo. Eu não gosto da decoração da sala de estar. Pergunta a Alan sobre o estilo que eu gosto. Resolva essas coisas até o final do dia. Chefe velho. Prepara o almoço. Vou descansar um pouco e já desço para comer. Cada movimento meu exala sofisticação. Um simples olhar meu faz as pessoas não se atreverem a olhar nos meus olhos. Lin Lan estava tão furiosa que tremia. Num momento crucial, Ye Jiangu se virou e saiu com uma expressão desanimada. Ele foi para o quintal fumar. Lin Lan estava tão irritada que batia os pés. Não importava o quanto ela tentasse impedir as velhas de vasculharem, era inútil. As coisas que foram tiradas do quarto de Bai Shu Yue foram todas devolvidas. 10 anos. Aqueles itens já eram seus há muito tempo. Lin Lan, naturalmente, não queria devolvê-los. Ela fazia várias manhas e se queixava para Ye Jianguo. Ye Jianguo agora estava completamente desinteressado por essa decepção. Ele apenas disse para ela se virar e foi embora. Lin Lan olhou para as costas dele e apertou os punhos. Ye Ziyi viu as conhecidas empregadas, Lin São e outras, voltando.
Ela ficou tão feliz que abraçou cada uma delas. Desde que Lin Lan entrou pela porta. Elas foram demitidas. Ela realmente queria mantê-las. Mas não tinha como. Papai, sob a incitação daquela mulher, não se importou nem um pouco com os sentimentos delas. Não importava o quanto implorassem. Ele ainda assim as demitiu resolutamente. Desde aquele dia havia muitos empregados estranhos em casa. Eles roubam, brincam e não fazem nada. Depois, ela percebeu. Esses sempre foram os de Lin Lan. Diante do pai, eles se mostravam diligentes. Mas o pai não está mais aqui. E não pararam de intimidá-las pelas costas. Lin Lan aos poucos fez com que nós, irmãs, nos afastássemos. Mudou a atitude do pai em relação a elas. E depois as expulsou uma a uma de casa. A mãe de Ye tapou a boca e gritou uma última vez. Ye Zheng. Eu ainda não. Eu retruquei sem hesitar. Então vá, tudo bem. Ninguém está te impedindo. Você. A mãe de Ye realmente desmaiou de raiva. Eu pedi ao mordomo para ligar para o 120 e levá-la ao hospital. Ela terá que pagar as despesas médicas. Eu vou chamar a polícia, você está exagerando. Lin Lan me encarou furiosa. Eu cruzei os braços na frente do corpo, indiferente. Não me importo, façam o que quiserem. Olhando para o novo quarto recém-decorado à minha frente. Estou muito satisfeita. Ye Ziyin entrou. Meu quarto também ficou impressionado. Elegante e sem perder o luxo. Ziyin, você vai tirar uma soneca. Ye Ziyin acenou rapidamente com a cabeça. Assim foi. As duas pessoas deitaram-se confortavelmente e dormiram um sono profundo. A mansão da família Ye é muito grande. Mesmo com a reforma, não afeta em nada a habitação. E a eficiência do trabalho dessas pessoas é tão alta que... Ye Ziyin ficou tão surpresa que não conseguia fechar a boca. Ela só tirou um cochilo à tarde. A sala de estar ficou completamente nova. Isso também foi muito rápido, não. Lin Lan estava cheia de raiva e não sabia onde descarregar. Ao ver Ye Ziyin descer, já estava acostumada a bater e xingar essas garotas. Ela foi direto e deu um tapa. Um estalo ecoou na sala. Ye Ziyin cobriu o rosto. Com lágrimas nos olhos, ela encarou Lin Lan. Lin Lan começou a gritar palavrões. Ye Ziyin, você, sua pequena. Assim como sua mãe. Você acha que agora que Ye Zheng voltou, pode ficar em cima de mim? Você está sonhando acordada. Ye Ziyin, eu poderia ter-te expulso na época. Agora eu também posso. Ye Ziyin cerrava os punhos, rangendo os dentes. O medo no coração começou a surgir pouco a pouco, fazendo com que o que estava em seu rosto desaparecesse gradualmente. Seu rosto ficou pálido. Lin Lan viu a aparência tímida de Ye Ziyin. Apontando para sua cabeça, continuou a menosprezá-la. Ye Ziyin, você não olha para quem você é. Com 18 anos, você foi expulsa de casa. Como você conseguiu? Alugar uma casa e de onde tirou o dinheiro para pagar a mensalidade? Você realmente acha que eu não sei? Você é uma serva para aquelas pessoas. Você realmente é uma coisa imunda. Qin Jie não te abandonou. Você acha que ele gosta de você? Se não fosse pelo valor que você tem para ele. Se não fosse por isso, ninguém olharia para você. Lin Lan falava de maneira muito cruel. Como se fosse uma maldição. Batendo constantemente no coração de Ye Ziyin. Como se quisesse arrastá-la para o inferno. Fazendo com que ela não conseguisse mais levantar a cabeça. Lin Lan já havia percebido a fraqueza e a incapacidade de Ye Ziyin. Medrosa e evitadora. Com uma personalidade insegura e tímida. Ela já havia sido torturada por si mesma a ponto de ficar mentalmente instável. E se ela conseguisse escapar? Não conseguia esconder seu medo como um rato. A falta de caráter. Pensando nisso, Lin Lan sorriu maliciosamente. Aproximou-se do seu ouvido. Sussurrou. Você se lembra do que aconteceu quando você tinha 16 anos? Eu tenho fotos disso. O que você acha? Quer dar uma olhada? Ye Ziyi, ao ouvir a palavra de 6 anos, ficou paralisada como se tivesse levado um choque. Agarrou os cabelos. Suas pupilas se dilataram. Ah! Soltou um grito de susto. Ficou agachada no chão como se estivesse enlouquecendo. Lin Lan continuou. Ye Ziyi, eu vi com meus próprios olhos. Ele te puxou e te arrastou para fora do banheiro. Desceu sua saia. Te colocou em uma posição. Lambeu seu rosto. Você estava paralisada na hora. Gritava sem parar. Ele bebeu. Seu corpo pesado estava sobre você. Aquele sorriso sórdido. Você ainda se lembra claramente. Ah, não diga mais nada. Socorro. Salve meu pai. Não me toque. O grito de Ye Ziyin atraiu Ye Jianggu. Ao ver seu estado de loucura, Ye Jianggu franziu a testa e estava prestes a se aproximar. Lin Lan se jogou em seus braços. Botão reproduzir sua voz era suave, transmitindo insegurança. Estou com muito medo. Ziyin de repente se tornou assim. Eu já aconselhei a ver o médico antes. Mas você sabe que sou uma madrasta. Ela certamente não vai ouvir o que eu digo. Agora eu realmente duvido da sanidade dela. Ye Jianggu a acariciou nas costas. Não tenha medo. Eu também não esperava que essa garota realmente estivesse doente. Vou mandar alguém levá-la para o hospital psiquiátrico agora. Não podemos deixá-la ficar aqui. Não quero que alguém se machuque de verdade. Depois de dizer isso, Ye Jianggu se preparou para mandar Ye Ziyin embora. Uma vez passado, ainda não tinha encontrado Ye Ziyin. Ela começou a se debater e gritar de repente. Dentro, ela estava gritando coisas como, não a toque. Ye Jianggu também não esperava que Ye Ziyin estivesse realmente doente. Antes, Lin Lan já havia dito a ele várias vezes. Ele ainda não acreditava. Eu abri os olhos e percebi que minha irmã já não estava lá em cima. Ao abrir a porta, ouvi gritos. Meu olhar instantaneamente se tornou frio e cortante. É a voz de Ziyin. Eu desci as escadas rapidamente. Vi várias pessoas tentando agarrar Ye Ziyin. Ela claramente não estava bem. Com medo, ela recuava constantemente, implorando sem parar. Ao ver o olhar provocador e satisfeito de Lin Lan, eu imediatamente entendi a intenção. Gritei em voz alta. Saia da minha frente. Tente tocar na minha irmã novamente. Eu deixo vocês 8. Minha voz tinha uma pressão intensa. Cada palavra carregava um significado profundo. Lin Lan sentiu um frio na barriga. Droga. Como ela pode me esquecer? Ye Jiangguo explicou. IEH é acento agudo NG. Não me entenda mal. Nós não fizemos nada. Primeiro, sua irmã ficou de repente fora de si. Eu só queria levá-la ao hospital. Veja como ela está. Eu mantive uma expressão fria e o ignorei. Aproximando-me de Ziyi, minha voz era clara e suave. Ziyi, não tenha medo. O irmão chegou. Ao ouvir minha voz, Ziyi começou a voltar à consciência. Ela encontrou meu olhar cheio de preocupação. Ela limpou as lágrimas com um olhar de mágoa. Eu só soube ontem à noite que minha irmã estava com problemas emocionais. É difícil imaginar. Ela normalmente precisa esconder todas as suas emoções. O quanto é doloroso tentar agir como uma pessoa normal. Só de pensar que minha irmã, mesmo doente, não tem ninguém para levá-la ao médico. Ninguém se importa com ela. Eu me sinto extremamente culpado, meu coração está em pedaços. Tudo é minha culpa. É uma falha minha como irmão. Se não tivesse saído do país na época, ela não estaria assim doente. Irmão. Ziyin chorando jogou em meus braços.
olhando para essa irmã que já foi orgulhosa, pura e gentil, que se tornou tão insegura e sensível. É mais difícil do que eu. Eu a abracei firmemente. É minha irmã mais amada. E Eziinha sentiu chorando. Eu já disse. Irmão, eu voltei. Você não precisa mais se sentir injustiçada. E Eziinha sentiu com a cabeça, chorando. Nesse momento, ouvimos Lin Lan dizer. E Eziinha, hein? Não é que eu esteja exagerando. Sua irmã realmente não está com a cabeça no lugar. Eu sugiro que você a leve rapidamente a um especialista. Antes que ela pudesse terminar de falar, Lin Lan foi chutada para longe.